Você está ao vivo. Vamos lá. Oiê, oi, bem. Beatriz, Bia. É porque eu fiquei na confusão entre Bea e Beatriz. E na verdade era Bia. Oi, Bea, Paloma. Tudo bem com vocês? Boa noite. Gente, eu tô mais na vibe do chapéu, do boné mesmo hoje. O que é que vocês acham? Fico com o boné, tiro o boné. Oi, Paloma. Tá baixo? Deixa eu ver aqui se... Peraí. Tá muito hétero. Aqui aparece? Não aparece. Deixa eu ver se com o fone fica melhor. E sim, eu vou colocar o fone junto. Ai, obrigado. Gente, melhorou o áudio? Como é que tá? Ótimo. Tá saindo o áudio o barulhinho do ventilador, não tá? Tá bom. Tô aqui com um roteirinho. Peraí. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês. O barulhinho continua? O barulhinho do ventilador continua? Vê aí. Parou? Então ótimo. É o ventilador mesmo. Deixa eu só... Acho que ainda tá. Melhorou? Ou ainda tá saindo o barulhinho? Ótimo. Eu ia fazer sem o fone. Vou acabar fazendo com o fone mesmo. Oi, Alan. Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão no dia de hoje? Contem pra mim. Vocês estão bem? Arrasou? Bia. Posso chamar de Bia? Prefere Beatriz? Como é que é? Como é que você prefere? Hello, hello, hello. Hi, Ru. Como vocês estão no dia de hoje? Bia. Hidratem-se. A gente vai falar bastante hoje. Inclusive, estava com um roteirinho aqui. Oi, Bea. Beatriz é quando leva a bronca. Amo. Preciso de imóvel tipo esse, né? Da Free Paper. Tio meu, um primo meu, ele tinha no depósito, estava guardado, ou alguém ia jogar fora, e ele lembrou de mim. Aí ele trouxe. Se quiser que eu pergunte a ele se ele sabe de alguém que tenha. Só que eu pintei ele, né? Ele veio bem deteriorado.
E aí eu peguei mesmo assim a tinta e pintei ele todinho. Tá um tempão já. Ele é bem legal, porque fica parecendo expositor de revista. Aí eu coloquei... Teve uma época que eu coloquei CD, teve uma época que eu coloquei DVD só. Agora tá tudo misturado, né? Inclusive, o teu livro tá aqui, ó. Tenho que te entregar, vou levar na próxima vez. Da Jennifer Lopez. Quer dizer, na verdade, eu não sei se tu me deu ou se era teu. Mas tem um livro teu aqui. Oi, gente. Se eu falar errado, pode me corrigir. Nádia. E comentando literatura, tudo bem? É presente, obrigada. Mas é verdade, era presente. Eu lembro que um deles era. Mas tem um livro teu que tá aqui mesmo. Um branquinho. Eu vou separar depois. Que era em inglês. Gente, então, vamos começar aqui com o seguinte. Primeiramente, boa noite, meu nome é Luiz de França, sou colaborador aqui do Clubinho. Para as pessoas que vão assistir agora, para as pessoas que vão assistir depois com essa live gravada, estou me anunciando aqui. Eu sou um colaborador do Clubinho que tento ali me incluir em vários pontos diferentes, né? Eu comecei no blog, depois eu vim aqui pro Instagram, gravo uns vídeos, algumas vezes apareço aqui nas lives. E hoje, na verdade, todo esse mês de abril, a gente decidiu fazer lives comemorativas do Dia Mundial do Livro, né? Que é comemorado no dia 23, próxima semana. Mas nós preferimos fazer várias lives durante o mês de abril, cada live com convidados especiais, né? Para debatermos sobre leitura, sobre livros, sobre autor, sobre ser um autor publicado, alguns sobre a importância da leitura. Enfim, nós queremos tratar aqui em cada live, sobre algo diferente. E hoje, a temática principal é a importância da leitura. E nós convidamos aqui duas pessoas muito, muito, muito especiais para falar sobre esse assunto. E eu vou convidar aqui, por quê? E aqui falando. Oi. Oi! Deixa eu ver o que tá ao contrário aqui. Oi! Agora. Eu assim, por que tá parecendo um ring light? Quando eu vi, o que é isso que tá acontecendo aqui? Parece a Mistério. chegada, o filme A Chegada, Sim. só pelo círculo. Mistério. Gente, meu Mistérios. microfone tá funcionando? Tá sim. Ah, Tá. que esse fone é tão velho. Miriam, Paula, sejam muito bem-vindos à live do Clubinho. E, gente, como eu estava dizendo, a live de hoje é especial porque nós vamos tratar de a importância da leitura. E nós temos duas convidadas maravilhosas, porque trata sobre esse tópico de duas formas diferentes. E, primeiro, é um orgulho estar falando com vocês hoje, tá? Sinceramente, assim, eu tenho uma consideração muito grande por vocês e pelo que vocês fazem. E a gente vai comentar bastante sobre isso hoje. E eu vou introduzir aqui as convidadas. Mas calma que depois eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, aqui de início vai ser só uma mini bio que separamos para falar sobre elas. A primeira, vou colocar aqui pela ordem que está aparecendo para mim, tá? A primeira convidada que eu vou apresentar é a Paloma Xavier, maravilhosa, que é jornalista, ela é leitora quase sempre voraz, isso é importante, viciada em histórias de todos os tipos e, não menos importante, ela é fofoqueira. Eu acho isso muito importante de colocar, porque nós, enquanto pessoas que somos leitores, nós gostamos de uma fofoca. Livro é uma fofoca, né? De certa forma, dependendo do livro, é uma fofoca. Então, assim, maravilhosa. E a gente vai falar bastante com a Paloma sobre o TCC dela, que eu dei uma olhada e, assim, é incrível. O título do TCC dela é A Relação do Jovem com a Leitura. Então aí, meu amor, você já sabe, né? Maravilhoso. A diagramação do TCC é maravilhosa. A gente vai falar sobre isso, tô ansioso. E uma info que eu separei aqui da Paloma é: o TCC dela foi selecionado para concorrer ao ExpoCon. Só isso. Só quero dizer isso mesmo. Para quem não sabe, ou para quem não está muito por dentro, a ExpoCon é um evento, né, de comunicação muito importante aqui no Brasil. E a gente tem o Intercom, que é para artigos e apresentação de artigos.
e o Expocom, que é para produtos. E, assim, orgulho de estar falando com a Paloma hoje, tá? E a segunda convidada, que eu vou chamar de Bia, eu estava até hoje preocupado se eu chamaria de Beatriz, se eu chamaria de Bia, de Bea, tem vários aqui, mas eu soube pela live que ela queria ser chamada de Bia. Quem é a Bia? A Bia ela é produtora de conteúdo literário, ela é jornalista, ela é professora de educação infantil. Então aí, meu amor, olha só, a multi, ela é multi, assim, multi-utilidade. E ela é amante de romances policiais e não ficção. E uma coisa, uma info especial que eu separei aqui é que ela é mediadora do Clube de Leitura Infantil Read Venture. Eu acertei? Sim. Arrasou. E a gente vai falar hoje bastante sobre essa produção de conteúdo literário da Bia. A gente vai falar sobre esse clube de leitura infantil. Enfim, gente, ó, hoje você já dá para ver que está super especial. Porque se vamos falar sobre a importância da leitura, a gente tem duas pessoas aqui que tem bastante a falar sobre isso, né? Então, assim, gente, antes disso, né, antes da gente introduzir, na verdade, já introduzir a apresentação de vocês, eu quero convidar vocês a entrar no nosso clubinho, né? Então, sejam muito bem-vindas ao clubinho. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês para os nossos seguidores, né? Enfim, os seguidores da Paloma, seguidores da Bia. Queria que vocês dissessem de onde vocês vêm, o que vocês querem da roleta, tudo que vocês têm no coração de vocês. Quero que vocês se apresentem aqui pra gente. Posso começar? Ah, certo. Uma coisa importante. Eu vou sempre pedir para a Paloma começar, porque ela é a primeira. Aqui parou o Oi. teu som. Desculpa. Tá falando? Voltou. Desculpa, deu aqui um probleminha, mas eu voltei. Eu vou chamar primeiro a Paloma sempre para falar, porque ela tá primeiro aqui na live, mas não é por preferência, tá? Certo. É só isso. Pode começar, Paloma. Oi, gente, eu sou Paloma, sou jornalista, tenho uma relação muito forte com a leitura, desde o Pequeno Príncipe, a fase do Pequeno Príncipe, até passando por distopias adolescentes, chegando na fase ali Carla Madeira, um negócio mais diferente. E isso aqui já é uma narrativa, é uma história. Pode se tornar um conto, um livro. Então, assim, em tudo que a gente vê, fala, pode se aplicar uma narrativa e é muito bom perceber isso e notar o mundo através das narrativas. Então, inclusive fofoca. Fofoca é uma narrativa. Pode se tornar um livro, simplesmente. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, esse convite. Participo de vez em quando aqui de coisas do clubinho, sempre que possível estou contribuindo e dessa vez não poderia ser diferente. Muito obrigado, Paloma. A gente vai falar bastante hoje com você. E, Bia, sua vez. Conte aí pra gente. Olá, boa noite. Obrigada por me convidar de novo. Eu amo quando vocês me convidam. Oi, Paloma, meu Prazer. TCC, viu? Beatriz me mandou Amor. e hoje eu estava assim, no Meu intervalo entre uma aula e outra, olhando e ficou maravilhoso. E sim, assim como você, que começou muito pequenininha, eu também tive muito incentivo à leitura quando era criança, especialmente do meu pai. Eu lembro que ele comprava livros para mim, eu lembro que eu ia à livraria com ele também. E aí, por um tempo, esse amor pelo livro foi sendo esquecido, depois volta, depois vai e volta. Eu lembro que até no seu TCC você falou sobre o tempo da pandemia, né? Eu não li. E aí, recentemente, há uns 3 anos, aí eu lembrei que eu amo ler, que eu sempre amei ler. E aí tenho lido cada vez mais. E sim, sou jornalista, mas não trabalho na área há um tempo. É aquela questão, né? Eu sempre quis ser professora, até passei em letras, mas fui fazer jornal. Depois de jornal, vi, não é para mim, eu realmente quero ser professora. E atuo com educação infantil. Leio todos os dias para os meus alunos, eu acho que isso é essencial. Eu sou apaixonada por esse momento da leitura e sim, tenho esse clube de leitura com uma amiga minha da escola, Juliana, que a gente foca em fazer leitura com as crianças em inglês. E eu acho que é essa a minha apresentação. Nossa, perfeita. Para não dar spoiler. Porque, assim, a gente não pode dar spoiler, porque tem bastante coisa que a gente vai comentar mesmo. E, gente,
Eu fiz um roteirinho básico aqui, está na minha mão, tem algumas perguntas, mas eu queria também saber de vocês. Eu pedi lá nos stories algumas perguntas, mas aqui na live, aqui embaixo, né, tem um espacinho para você colocar dúvidas. Porque lá na frente eu vou fazer algumas perguntas que algumas pessoas fizeram para a gente passar para vocês. Então, é super importante a participação de vocês também, né? Eu vou aqui ler o que vocês estão comentando durante a live, tem um momento que eu vou ler as perguntas. Então, convido a todos para participar aqui dessa live com a gente, com dúvidas, com opiniões, tópicos, enfim, para a gente comentar hoje. Porque, né, é uma live especial, e tão especial só pode ser com vocês aí que estão assistindo com a gente. Gente, agora chegou aquele momento maravilhoso que eu vou mediar com vocês algumas perguntas, né? E aí, como vai funcionar aqui? Eu tenho algumas perguntas individuais e tenho algumas perguntas para as duas. Então vai ser mais ou menos passa-repassa, um jogo aí bem interativo. Lembrando que a ideia dessa live e de todas as lives desse mês aqui no Clubinho é que seja um bate-papo. Então, não vai ser uma entrevista aqui, não vai ser aquela coisa chata de entrevista, de ficar sempre fazendo pergunta e tal. Vai ser uma troca de conhecimento. Então, algumas vezes eu vou ver aqui a Paloma falando, outras vezes eu vou falar junto, outras a Bia vai falar. Então, é assim, aqui é uma live de bate-papo. Então, eu quero começar com a Paloma para perguntar, né, a gente estava falando sobre o TCC dela, que, novamente, fala sobre essa relação do jovem com a leitura. Quando a gente falou sobre esse TCC, é porque a gente não tem aqui o físico para mostrar para vocês, mas por que é tão interessante a gente comentar sobre? A diagramação desse TCC foi algo diferente, né? Não é aquela coisa chata, seguida de tópicos que a gente já conhece apenas. Então, eu queria perguntar como surgiu a ideia desse TCC, Paloma. Como foi ali que surgiu, tanto da temática quanto dessa diagramação do TCC? Então, quando a gente vai escolher um trabalho de curso, um TCC, a gente tem que pensar em alguma coisa que atravesse a gente, que toque a gente, porque é um trabalho que demanda muito tempo, muita paciência, muitos esforços, e aí você tem que ter uma paciência, uma determinação, uma afinidade com o tema, para você não desistir e você ter mais vontade de escrever sobre. E a questão da leitura sempre foi, assim, presente na minha vida, mesmo que em níveis diferentes. Em algumas épocas eu estava lendo mais, outras épocas lendo menos, e tudo bem, faz parte. Ninguém vai ser assim, ninguém é muito forte, né? Nem todo mundo é contínuo. E aí, quando a professora, minha orientadora não, que já era pré-projeto, ela perguntou: o que é que você quer escrever? Fala alguma coisa que você domine, que você tem curiosidade, porque você conhecer melhor. Eu pensei em livros, leitura. Principalmente porque, na época da pandemia, eu resgatei esse hábito de leitura. Antes eu estava estagnada há não sei quantos anos, e aí li uma coisa esporadicamente, mas retomei de fato o hábito na pandemia. Então, assim, passei de ler 3 livros por ano para ler 20. E isso fazendo faculdade. Teve um ano aí que eu tive 3 períodos no ano, e ainda assim eu mantive esse hábito. Eu encontrei meu horário que eu gosto de ler, como encaixar isso na minha vida. E para além disso, o TCC não, a leitura em si, ela foi um fator que ajudou na minha escolha de curso. Então, assim, a pessoa que gosta de ler, geralmente as pessoas encaminham, as pessoas mais velhas orientam e encaminham para escolher um curso de humanas. Primeiro pensei em fazer direito, aí graças a Deus eu desisti. Você até tem história, mas assim, minha história não é esse tipo de história. Minha história é mais fofoca, narrativa, essas coisas. Eu gosto muito mais. E aí, depois de tentar uma coisa ou outra, experimentar uma coisa ou outra, me descobri no jornalismo. Gosto muito de jornalismo hoje. Pode ser que amanhã não me encontre jornalismo e a leitura, a escrita seja uma coisa mais de hobby do que, de fato, uma coisa de trabalhar, de ter no meu dia a dia, assim. Mas, enfim, é isto. E quanto ao trabalho, a diagramação, a ideia era dar uma sensação de que você está entrando no mundo, entendeu? Tipo, tem um texto que é Mergulhe em Outros Mundos. E aí
é aquela coisa de você abrir o livro e você dar de cara com um mundo novo, que não é o seu mundo, você emerge ali, e aí você vive uma experiência, você se desliga do mundo e só quem lê, quem entrou de verdade no livro vai entender. Sim, sim, sim. E é engraçado porque eu senti a vibe de estar lendo um livro também, né? É aquilo Sim. de ter, explicando aqui para as pessoas que não viram o TCC dela, tem um jogo bastante interessante entre imagem e texto. Então, por exemplo, uma das primeiras páginas tem a imagem do Pequeno Príncipe, eu acho, e ao redor tem o texto. Tipo, não ao redor, no redondo, assim, mas meio que fazendo a silhueta do Pequeno Príncipe. E eu achei isso genial. É uma coisa muito interessante, algo que a gente já imagina mesmo algo literário. A gente está tratando sobre algo literário. E ao mesmo tempo, a gente tem a Bia, que é o seguinte: ainda não falei esse nome aqui na live, mas é importante dizer que ela é produtora de conteúdo literário de um Bookgram. Eu não estou muito por dentro do que é um Bookgram, ainda bem que a gente tem uma pessoa aqui para representar essa classe, porque eu quero saber, né, mais sobre isso. A Bia, ela é a criadora da página aqui no Instagram, @só mais esse parágrafo. Eu acho esse nome genial. Sempre dizer isso. Eu amo o título, né, dessa página. E o @só mais esse parágrafo é um Bookgram, que é um Instagram voltado para livros, de certa forma, os conteúdos literários e tal. Então, assim, da mesma forma que eu perguntei para a Paloma, né, como surgiu a ideia, eu queria saber o porquê que tu teve essa ideia de fazer um Bookgram e o que é um Bookgram por si só. Sim. Obrigada pelo elogio. Eu, às vezes, acho esse nome muito grande, mas eu acho que, na verdade, ele representa a forma como eu leio. Porque existe aquela frase clássica de todo leitor, né? Ah, eu vou ler só mais um capítulo e paro. E nunca tem fim, a pessoa vai até o final. Ah, eu não consigo parar, eu só consigo terminar de ler quando eu concluo um capítulo. Eu não tenho isso. Eu leio muito devagar. Então, às vezes, eu paro no meio de um parágrafo mesmo e dou continuidade a outras coisas da minha vida. Eu tive a ideia de criar esse perfil em 2020, um pouquinho antes da pandemia, bem no início do ano, porque eu li um livro da Miriam Leitão, um livro de crônicas dela, e eu fiquei apaixonada. Eu preciso falar sobre esse livro com alguém. E assim, não me bastava falar só com os meus amigos, porque tem um Adam, por exemplo, né, que é aqui do clubinho, que é o meu fornecedor de livros. Eu vou na casa dele, eu pego emprestado sempre. Mas eu queria falar mais, eu queria escrever, eu queria colocar no Instagram. E eu fiz, vou criar esse perfil, mesmo que ninguém leia, eu posso colocar nele todas as impressões desse livro. Então, a minha primeira resenha foi desse livro da Miriam Leitão. E aí, eu até esqueci o título. Tá aqui do meu lado. Refúgio no Sábado. Porque todo sábado ela escreveu uma crônica e ela juntou isso no livro. E a partir daí eu comecei a ficar mais animada para ler e escrever sobre o livro. E também acabou que em 2020 veio a pandemia, né? O mesmo ano que eu criei foi o ano da pandemia, que eu parei de ler. Então, o primeiro ano do perfil, acabei que não postei nada. Eu sumi, e aí no ano seguinte as coisas foram melhorando, eu fui tendo mais uma consciência de como incluir a leitura na minha rotina sem que ficasse pesado, porque assim, eu leio devagar e me distraio muito. E aí eu fui cada vez mais explorando. Eu não preciso só colocar uma foto com uma resenha, eu posso fazer um Reels. Eu ainda tenho vergonha de aparecer às vezes com o meu rosto, mas aí eu já tô começando a fazer narrações de vídeo. E o Bookgram é isso. O Bookgram é um Instagram dedicado à literatura. Seja a partir de resenhas, opiniões, indicações. Eu uso muito os stories como ferramenta de estar mostrando o que eu tô lendo, qual livro eu tô lendo, em qual etapa da leitura eu estou, o que eu tô achando do livro. Qual vai ser minha próxima leitura. Eu uso muito o Scoob também, que é um aplicativo voltado a organizar suas leituras, né? Então eu trago do Scoob para o Instagram também. Então eu acho que, na verdade, foi uma forma de me incentivar a ler e compartilhar com as pessoas as minhas opiniões também. Sim. Inclusive, gente, aqui, para as pessoas que estão assistindo depois, para as pessoas que estão aqui na live, quero indicar o @ só mais esse parágrafo. Assim que terminar essa live, sigam lá, vejam os conteúdos. E da mesma forma, eu vi que a Miriam, ou Miriam, não sei se eu falei o nome certo, desculpa, estava falando aqui no chat que estava interessada em ler o TCC da Paloma.
E depois da live a gente vai publicar aqui o link de um site com esse TCC para vocês darem uma olhada. A gente vai deixar salvo também. Então, eu quero deixar aqui disponível tanto o TCC quanto o arroba para vocês acessarem, porque os dois conteúdos são super interessantes. E nada mais especial do que a gente homenagear as pessoas que estão na live com a gente, né? Então, vamos lá, todo mundo acessando o arroba só mais esse parágrafo e lendo o TCC da Paloma também. Paloma, e aí é uma pergunta conjunta, mas eu queria que a Paloma começasse a falar, que é o seguinte. Você tratando sobre um TCC que é uma relação do jovem com a leitura, eu queria saber, eu acho que até você já comentou um pouco, mas qual foi o livro que foi essa porta de entrada na tua juventude, assim, porque geralmente a gente lê mais na juventude, né? Para você ler e você gostar de ler. Como é um bate-papo aqui, eu vou dizer o meu exemplo. Eu tinha ali meus 14 anos, eu acho que por aí foi o momento que eu li o livro do Harry Potter, que é Pedra Filosofal, que eu acho que é a porta de entrada para muita gente, né? Harry Potter e tal. Eu amo Harry Potter. Então, a Pedra Filosofal, eu acho que foi esse primeiro empurrão ali que deu para eu gostar de leitura, né? Tirando os paradidáticos que a gente lê quando é criança, todo mundo tem alguma história paradidática. Mas ler mesmo esse livro mais grandinho e tal, eu acho que foi Harry Potter. E aí eu queria saber se foi o Pequeno Príncipe, porque foi a primeira coisa que a gente bate o olho ali no livro, no TCC, ou se foi algum outro livro, e depois a Bia, eu quero também essa mesma resposta do livro aí, da porta de entrada para vocês, para ler. Então, eu menciono O Pequeno Príncipe porque foi marcante. Foi um dos livros que minha mãe me deu para tentar me convencer a ler mais. E eu lembro que, eu não lembro se foi o primeiro, eu acho que eu comecei com quadrinhos, mas quadrinho é uma coisa muito imagética ainda, e você migra para o livro, aí você realmente tem que juntar as palavrinhas, imaginar as coisas, cenas. Eu tentei ali pegar o Pequeno Príncipe, mas acho que eu tinha o quê? 6 anos, não lembro exatamente qual era a idade. Não foi aquela coisa, pra ela esse livro é incrível, perfeito. É capaz dela passar aqui daqui a pouco e falar na live. Gente, lê O Pequeno Príncipe. Ela é uma querida. Mas assim, não foi o que me pegou. O que me pegou foi simplesmente a saga Crepúsculo. Eu lendo aquele romance, eu devorando o romance, porque eu quero um dia viver um romance com uma pessoa que faça tudo por mim, um vampiro. Uma coisa assim, sobrenatural, que vai além de tudo que eu pudesse imaginar. Eu tava no hype, enfim. Aí foi o que me pegou de fato. E aí eu migrei para a literatura infanto-juvenil, assim, de forma mais intensa. Aí vem Percy Jackson, veio Jogos Vorazes, só depois de muito tempo veio Harry Potter. Eu não fui a criança que cresceu com Harry Potter. Eu vim ler Harry Potter, eu já tinha, sei lá, mais de 15 anos. Não teve o mesmo efeito, mas eu cresci lendo Percy Jackson e Jogos Vorazes, e até hoje, tem até os livros aqui, ó. Jogos Vorazes também tá aqui em cima. Mas assim, até hoje eu tenho esse apego, essa relação. Foi muito importante pra mim, foi viver experiências muito, sei lá, é uma memória afetiva muito forte. Sim. Quem nunca, né? Crepúsculo marcando aí, seja filme, seja livro. A gente até na live passada comentou também sobre isso, sobre Crepúsculo ser muitas vezes a porta de entrada para o romance mesmo, né? O romance de todos os tipos. Bia, e aí, qual foi o teu livro porta de entrada, assim? Nossa, então. Você falou que não conta paradidático, né? Mas aí. Pode contar, pode contar. É porque eu não queria contar o paradidático porque eu li quando era muito criança. Muito criança, né? Então, eu lembro que uma professora da escola, ela fez uma ciranda de livros. E eu acho que assim foi o grande marco. Cada criança tinha que comprar um livro e aí você lia um e trocava com seus amigos. E ela tinha um caderno enorme que ela abria, assim, como se fosse um pergaminho, para escrever quantos livros cada criança leu. Era quase que como uma competição. E foi assim que a minha irmã Bianca, a gente também começou a ler mais, minhas amigas. E aí, mas eu lembro de também, antes dessa ciranda, né? Meu pai comprar para mim um livro chamado Pipe Meia Longa, que é um livro sueco de uma menininha que ela era muito forte, ela era órfã,
mas ela era muito forte. Então ela conseguia levantar um elefante, ela conseguia se defender, ela morava sozinha com um cavalo. É uma história muito louca, assim, no livro infantil. E eu Meu Deus. sempre achei incrível, porque, nossa, essa menina que mora sozinha, ela é muito forte, ela consegue se defender sozinha. E aí, anos depois, a minha saga preferida virou a trilogia Millennium. Não sei se vocês conhecem, que é Uou. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que tem o livro, Hum. o filme. E aí, também é uma saga sueca. E no livro, o autor se refere à personagem principal como Pippi. Porque a Lisbeth, que é a personagem principal, é uma mulher sozinha, forte, independente. Assim como a Pippi Meia Longa, que também é uma personagem sueca. Então, foi um boom na minha cabeça. Assim, nossa, esse livro que eu amava quando eu era criança apareceu depois, né, na minha trilogia preferida. Então, acho que ele foi o marco, assim, de amo esse livro, eu lia todos os dias. Eu lembro que nessa época minha irmã tinha casado, então eu dormia no quarto dos meus pais. Então, eu sempre lia um pouquinho, depois eu dormia, lia um pouquinho e dormia. Demorei também a terminar ele, mas eu lembro que eu gostei muito. Entendi. Gente, aqui quem está assistindo, Eduardo, queria só dar um oi. Eduardo, Leca, Nádia, Gutenberg, a Miriam que trouxe uma questão aqui que eu vou comentar, a Jéssica que comentou que é a jornalista favorita, acho que foi falando da Paloma, então beijo para vocês, Ana Paula. Gente, eu ia comentar aqui o que a Miriam colocou, porque ela mandou o seguinte: conquistei vários jovens da família a ler com o Dio do Coringa. Sensacional, recomendo. Vocês já ouviram falar desse livro? Não. Não conheço. Interessante. Posso até ver depois. Miriam, coloca aqui depois o autor direitinho, que aí eu quero salvar essa indicação, quero falar aqui. Importante, né? Fazer os jovens lerem. Com certeza. Eu amo. Sim. Raquel, eu acho que é Raquel Nascimento, não sei se eu falei certo. Raquel, muito bem-vinda. Enfim, Bia, sua vez aqui na rodada, que é o seguinte. Quando você criou o Bookgram, eu queria saber qual era o seu principal objetivo. Porque algumas vezes, quando a gente está criando ali essas páginas ou conteúdos, a gente tem um objetivo em mente. Alguns é ter uma comunidade, outros é, sei lá, trabalhar realmente com isso, outro é ter, sei lá, uma permuta de livros, não sei. Qual era o seu principal objetivo com o arroba? Vou dizer, toda vez eu vou dizer o seu arroba para ficar salvo aqui. Só mais esse parágrafo. Tem que falar mesmo, um negócio desse tamanho tem que ficar sempre repetindo. Então, inicialmente, o meu objetivo era só compartilhar as minhas leituras. Eu não imaginava que eu fosse ter muitos seguidores, ou que eu fosse conseguir uma parceria, ou que eu fosse conseguir um permuta, ou até ganhar dinheiro com isso, não era a minha intenção. Porque, afinal de contas, eu gosto muito da minha profissão, eu gosto muito de ser professora. Eu não me vejo me dedicando exclusivamente ao perfil ainda. Eu sei que tem gente que trabalha com isso, trabalha com autores, então recebe os livros, fazem as resenhas e recebem por isso. Eu até com editoras também. Eu não tenho tempo para isso ainda, para me dedicar dessa forma, porque eu trabalho, tenho 2 turmas. Então, inicialmente, era só uma plataforma para eu compartilhar minhas leituras e escrever sem necessariamente alguém ler. Só que assim que as pessoas foram começando a ler, foram começando a interagir, foram começando a seguir, eu fui ficando empolgada. Nossa, então quer dizer que eu consigo ir além? Eu consigo fazer mais do que eu estou fazendo? Eu consigo me dedicar mais nisso? E aí eu vi que demanda tempo mesmo. Não é só você ler e escrever de qualquer forma. Eu sou muito perfeccionista, então eu sei que tem vídeos muito mais simples, assim, só de colocar um trecho. Eu acho incrível. Às vezes eu faço esses mais simples. Mas a minha cabeça diz, nossa, esse livro precisa de um conteúdo mais longo, precisa de uma resenha maior, precisa de um vídeo mais sensível. Então eu fico tentando caçar, hoje em dia, né, esse tipo de conteúdo. E acaba, às vezes, me bloqueando. Às vezes eu quero tanto fazer uma coisa legal que eu acabo não fazendo nada. Sim. Mas sim, como a Bea comentou, esse ano eu fechei a minha primeira parceria com a editora. Fiquei muito surpresa. E eu acho que isso é o resultado de eu ter me esforçado muito para fazer um conteúdo não diário, mas pelo menos semanal. Então, a frequência com que eu estava utilizando o perfil foi aumentando o engajamento. E é isso que as editoras procuram também, não só isso, mas também quando elas vão selecionar um perfil para parceria, né? E aí eu tentei mais de uma, acho que eu tentei umas 3. E um belo dia eu acordei, apareceu esse e-mail enquanto eu estava dando aula. E aí eu, como assim? A editora Folheando, que ela tem um foco em autores contemporâneos nacionais, o que eu acho incrível. Porque eu tento muito trazer
autores contemporâneos e nacionais para o perfil. Não tanto, eu sei que existem os grandes hypes, né? De Colin Hoover, Taylor Jenkins Reid, que eu gosto, assim, que dá muita visualização, mas acaba que o que eu tenho um afinado maior são autores contemporâneos e nacionais, e eu achei que essa parceria foi perfeita para mim. Sim. Ainda estou aguardando a caixinha chegar. Então, sobre o intuito, assim, o que eu tinha em mente era uma coisa e hoje em dia está se tornando outra, né? Beatriz, Colin Gore. A Beth dizendo Colin Gore. Olha aí, gente, só para não perder aqui o fio da meada, sobre o livro, a Miriam falou, né? Espero que esteja falando o nome certo, tá? Sobre o livro, o autor é o Justin Gardner, autor de O Mundo de Sofia, Filosofia para Todas as Idades. Então, assim, gente, vamos lá. É o Dia do Coringa? Eu acho que é esse o nome. Indicação aí da Miriam. Depois eu vou pesquisar. Não sei direito qual é a história, né? Quero saber como é que é essa questão. Mas só de ser autor de O Mundo de Sofia, que já é um best-seller aí, todo mundo conhece. É possível alguém não conhecer. Já é algo interessante. Paloma, queria saber aqui, quando eu fui ler o seu TCC, e aí até envolve um pouco o que a Bia faz também, porque quando a gente faz um bookgram, né, uma página, enfim, seja qual for o conteúdo, a gente está, de certa forma, criando uma relação com as pessoas, né? A gente está produzindo produzindo para alguém. Então, tem toda aquela preocupação de como é que vai receber, como é que não vai receber. E o teu TCC, além de ser feito, né, para um término de curso, ele tem também algumas entrevistas, ele tem esse contato dentro do produto mesmo, ele tem esse contato com as outras pessoas. E aí eu queria saber como foi fazer essas entrevistas, como teve essa ideia, e como tudo aconteceu ali para diagramar nesse seu TCC. Vamos lá, vamos pela novela. Eu fiz o pré-projeto em 2021, mas o TCC eu só fiz de fato em 2023 por motivos de atrasar curso para ficar no trabalho, enfim. Tem toda uma saga. E aí o período ficou partido, começou o período lá na Federal. Começou o período em dezembro, aí quebrou porque teve recesso em janeiro, enfim. Foi uma novela. Sei que eu ia fazer 5 o TCC é uma série de reportagens. Acho que poucas pessoas daqui viram. Depois a gente vai disponibilizar, vocês veem direitinho. O terceiro é uma série de reportagens, sendo que em vez de reportagens, só reportagens, a gente fez 5 textos. Eu, né? Quem diagramou é outra história. Mas assim, eu fiz 5 textos, sendo uma crônica, que aí a crônica é minha experiência pessoal, que abre o TCC, convida você a mergulhar no meu mundo, na minha relação com a leitura e a relação de outras pessoas com a leitura. Tipo, é como se abrisse uma porta e aí fica aquele negócio meio... Ele é bem rosinha, suave, com os brilhinhos. Eu nem sou fã de rosa, mas ele dá um aspecto... ele dá um aspecto que, tipo, é convidativo. Então, a psicologia das cores, né? Aquela questão do conforto. É tipo azul bebê, rosa bebê, todas essas cores mais claras e tal. Ele acolhe. E aí você vai ler, tem uma crônica, dizendo, isso aqui, minha relação com os livros é essa daqui. E aí você, eu me identifico com isso aqui, que nem Bia falou. Bia, por favor, vamos ser amiga. Bia falou que ela também teve uma relação dificultosa com a leitura durante o período, mas ela encontrou o jeito dela de se relacionar com a leitura, a forma dela de cultivar o hábito de leitura. Então, assim, eu começo com uma crônica, aí depois eu vou para uma reportagem que ela fala sobre um dos primeiros contatos das pessoas, das crianças, adolescentes, com a leitura. E aí eu falo com o professor, falo com o aluno, enfim. Depois eu vou para um outro texto que eu pensei em fazer uma linha do tempo com alguns best-sellers. Eu pesquisei, olha, de tal ano a tal ano, esse livro aqui foi best-seller, no outro esse aqui, e eu entrevistei outras pessoas que leram esses livros. Eu procurei. Eu tenho até hoje alguns grupos, porque eu ia para a sessão de estreia de Jogos Vorazes. Então eu tinha contatos. Aí eu fui nessa sacada de ir atrás dessas pessoas, porque eu sabia que elas gostavam de ler, pelo menos naquela época. E aí elas comentaram a relação que elas tinham, a impressão que elas tinham daquele livro. Então, assim,
uma das entrevistadas, Nina, ela tinha uma relação particular com Harry Potter, porque tinha um pet dela que tinha esse aconchego, e quando o pet dela morreu, ela sentiu uma dor e ela foi se confortar na leitura de conforto dela, que é Harry Potter. Então, assim, e são muitas perspectivas, muitas histórias, muitas coisas muito que você às vezes nem percebe, e aí quando você vê o mundo. Uma menina de terceiro ano de escola pública dizendo que quem lê escreve melhor, pensa melhor, elabora melhor. Então, assim, poxa, quando eu era terceiro ano, eu não tinha essa perspectiva, essa noção. Ela tem uma vivência diferente da minha, e eu não vou dizer que todo mundo tem que estar nessa caixinha. Não tem que estar nessa caixinha. Cada um tem uma sua experiência, uma relação, e isso vai desencadear em outras vivências, enfim. Aí tem uma outra reportagem que a gente fala sobre escrever também, porque quem lê escreve. E falei sobre fanfics, bookgram, redes sociais, enfim. Produção de conteúdo. Eu entrevistei também uma editora que ela vai em escolas, não daqui, de São Paulo. Eu sou de Recife, inclusive. E o pessoal da Paraíba aí não sabia. Mas ela vai em escolas. De Recife também, mulher. De Recife. A gente vai ser muito amiga. Peraí. Aí o que acontece? Ela leva para escolas esse projeto, negocia com a escola, não sei o que é o peixe dela, né? Ela vai ganhar dinheiro com isso. Mas, assim, é uma forma de levar para os alunos a ideia de que eles também podem produzir. Não é só eles que lêem, eles também podem produzir. E aí tem, sei lá, tem uns que são bilíngues, escola bilíngue, eles fazem um produto de leitura. Sim. Enfim. E por último, tem uma fanfiqueira. Um perfil de uma fanfiqueira. E ela fala da vida dela, tanto da vida dela pessoal, quanto essa relação dela com a leitura, que ela começou a ler e começou a escrever. Ela não é uma pessoa que ganha dinheiro com isso, mas ela gosta de escrever como hobby, pode ser que um dia ela lance um livro, ela pretende. Pensa em lançar um livro mais pra frente, mas não com a visão mercadológica, mas sim com a realização dela. Então, assim, o TCC foi bem... Aí, você vai entrevistar X pessoas, tipo, só para essa linha do tempo eu entrevistei 10 pessoas. Só para essa linha do tempo. E aí, as outras entrevistas, eu fui falando com uma pessoa, às vezes surgiu uma entrevista de última hora, eu tinha que criar, eu tinha lesionado o pé, era perto do carnaval, faltava tipo menos de 2 meses para eu entregar o TCC já diagramado. Eu entrevistei 22 pessoas no intervalo de um mês. Fiz roteiro, entrevista, aí usei ferramenta do Google Pinpoint, ou então do Premiere, um amigo meu me ajudou, para transcrever as entrevistas, para eu selecionar os trechos para colocar no... Foi loucura. Depois desse dia, eu pensei, a síndrome da impostura não vai pegar nunca mais, porque se eu conseguir, e não surtei, surtei. Mas assim, se eu não morri, não morre mais. Morre mais, simplesmente. E é bem intenso, e aí é muito doido, tipo, eu submeti isso para um congresso e vai ser aceito, e aí você fica tipo, poxa, eu tô numa coisa importante, vocês leram o meu trabalho, eu tô me sentindo vista. Então, tipo, eu tô saindo desse lugar de leitora para escritora, mesmo que eu escreva no jornal todo dia, é diferente. É um filho que eu botei no mundo, entendeu? Enfim, vou deixar aí, já fiz um monólogo enorme aqui. Mas é super importante e até é bom para introduzir a questão principal da live. Antes, eu só queria aqui dizer, já que a gente está falando de livro, o importante é que a Miriam, maravilhosa, continua conversando, que tá ótimo, tá, Miriam? Tô amando teus pontos, mas ela mandou aqui uma mensagem para convidar todos para o lançamento do livro. O título do livro, eu acho que é Mulheres Fortes Não Ganham Flores. Adorei esse título. É da filha dela. Perfeito. Da filha da Miriam. Dia 3 de maio, no Coffee Club, eu não sei se é Recife da Jaqueira ou Tecife da Jaqueira. É Recife? Acho que é Recife. Acho que é Recife da Jaqueira. Qualquer coisa só confirma, só pra gente saber, mas aqui já estão todos convidados, né? Lançamento do livro da filha da Miriam, Mulheres Fortes Não Ganham Flores, no dia 3 de maio, no Coffee Club, Recife da Jaqueira ou Tecife da Jaqueira. Miriam,
vai confirmar depois. Mas voltando para esse ponto, eu acho que esse teu monólogo maravilhoso que tu deu, Paloma, foi bom porque entra na questão principal da live, né? O tema da live é a importância da leitura. E aí, a gente está falando de leitura em vários âmbitos. Quando eu perdi meu pai, eu também fugi para a leitura e para a música. Então, a gente sempre pode encontrar na leitura esse lugar de conforto, esse lugar também de confronto. Algumas vezes eu estou lendo o livro agora da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e é um livro que eu me confronto bastante, né? São várias questões que a gente trata, pessoais, psicológicas, que traz esse confronto, esse combate da gente com certos pontos nossos, né? E aí eu queria saber para vocês o que como vocês responderiam essa pergunta super complicada de qual é a importância da leitura para vocês. Eu vou começar pela Bia, porque a Paloma foi a última a falar. E aí, Bia, para você, qual é a maior, não vou dizer qual é a importância da leitura, porque são várias. Para você, qual é a maior importância da leitura? Então, pessoalmente, né, para mim o maior ponto é ajudar na minha saúde mental. Porque o meu trabalho, ele exige muito de mim. Eu falo assim, que professor trabalha antes do trabalho, no trabalho e depois do trabalho, né? Então, se eu não trabalhar antes, não existe, o durante e depois eu também tenho que trabalhar, enfim. Então, eu preciso desse momento para me conectar comigo, ou para não pensar em nada, para ter aquele momento de silêncio, porque é importante. Então, eu acho que para mim o grande ponto é esse. A leitura, para mim, ela me faz esquecer de todo mundo. Então, eu leio até dentro do ônibus, com 1000 pessoas conversando ao meu redor. Eu leio em qualquer lugar, no shopping, barulhento, mas no momento em que eu abro o livro, ou o Kindle, tudo aquilo se apaga. Então, todos os barulhos da minha cabeça que estão me mandando fazer 1000 tarefas, eles somem. Então, eu acho que até por isso pode ser que eu leia tão devagar, porque eu tenho aquele momento em que eu foco completamente, depois eu não, eu tenho outra coisa pra fazer. E aí, meu Deus, eu vou ler mais uma frase. Mas eu tenho outra coisa pra fazer. Então, eu acho que pra mim é um refúgio, é ser um refúgio pra mim. Perfeito. Paloma, qual é a maior importância da leitura? A maior é muito forte. Eu acho que são várias frentes. Para além desse escapismo que eu acabo de falar, que é muito bom, a gente pode ter outras formas de escapismo, como ver série, fazer algum esporte, até ir para academia é um escapismo. Para algumas pessoas, para todo mundo não. Eu acho que você trabalha cognitivamente, de certa forma, a gente não pode ignorar isso, a gente exercita. A gente pode estar lendo o livro mais fullback que tiver. A gente está aprendendo palavras novas, a gente está vendo formações novas, a gente está experienciando histórias novas. Então, assim, é uma experiência que tira a gente de um lugar e tende a agregar muito mais do que tirar. Eu acho que dificilmente vai tirar. Você pode ler um livro bem questionável, mas ainda assim você se sentir que teve uma contribuição, até aprender uma palavra diferente, você já está, enfim, já agrega. Tirando isso, você começa a elaborar melhor, porque você começa a pensar melhor, imaginar melhor. E no meu caso, por exemplo, foi um sinal. Gostar de ler foi um sinal, um indicativo de que eu poderia seguir alguma carreira na área de humanas. Fiz jornalismo, vou fazer o quê? Paciência. Mas assim, pode dar rumos, pode dar rumos. E até se você não quiser fazer nada de humanas, você vai fazer um Enem, você vai fazer uma redação. Então você precisa saber construir, usar palavras. Então, eu acho que vai além do escapismo, que eu também gosto de me desligar do mundo, entrar em um outro mundo, viajar na história e depois, eita, tenho que lavar os pratos. Mas assim, naquele momento foi bom. Eu acho que tem essa questão também de contribuições mais interpretativas, né? É uma coisa bem ampla. Eu acho que a leitura, no geral, tem essas frentes de contribuição para pessoas como um todo, né? Se alguém tiver mais alguma outra contribuição aí. Você me falou uma coisa que me fez pensar agora de um texto que eu li no Instagram falando sobre assim, leia livros ruins.
Então, bem entre aspas, o importante é você estar lendo. Não importa se você vai ler clássicos porque você quer se aprofundar e refletir sobre o que será que aquele autor estava falando há anos atrás. O importante é você ler, independente do que seja. Então, ler fanfic. Eu li fanfic, eu escrevi fanfic também. Então, creia. É. Então, são degraus, né? Então, você vai começando aquela leitura mais leve, mais simples. Depois você pode se aprofundar Sim. ou não. Então, eu acho que o importante é você construir vocabulário. Então, eu sempre falo isso até em reuniões de pais, assim, leia com a criança. Leia para ela. Ela pode não saber ler as palavras, mas ela está lendo as figuras. Então, isso é importante para a criança ter imaginação, interpretação de mundo. Isso vai ajudar ela para frente quando ela for aprender qualquer coisa. Porque eu acho que o importante da leitura, além da gente ter escapar, é exatamente o que Paloma falou, né? Tem a questão cognitiva por trás que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. E a leitura abre portas, né? Abre portas. Inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei no TCC é uma pessoa que trabalha na área de fisioterapia. Fisioterapia, e aí ela leu Harry Potter, leu outras coisas, gostou muito. E quando ela esteve em um quadro depressivo, uma forma de ela dar vazão ao que estava sentindo, aquela crise que ela estava tendo, era escrever. Não apenas ler, mas também escrever. E aí criou-se um mundo, uma fantasia, inclusive um autor daqui de Pernambuco, Engodu, que é o nome dele. A Ilha de Pandora, o nome. Eu ainda não li. Mas, enfim, é uma forma de dar vazão também. Então, assim, a leitura, ela abre portas. E, porque você tem que ler... Não tem isso de você ter que ler o livro mais top dos tops, o mais complexo, que não sei o que você tem que pesquisar para entender o que está acontecendo. Veja, você lê até tweet no Twitter. Você lê no Instagram. Tudo é leitura. Tudo é narrativa. Porque o que eu tenho uma opinião um pouco, até um pouco controversa em relação a isso, porque eu paro muito no o que é bom. O que é um livro bom? Eu acho que falar sobre que um livro é bom ou não é tão pessoal, porque eu vou citar um exemplo. Um dos últimos livros que eu li é um livro chamado Marketing do Amor. O nome já é bem piegas, né? E ele é um livro construído totalmente com conversa de WhatsApp, e-mails corporativos e tudo fictício, obviamente, mas com conversa de WhatsApp, e-mails corporativos, notas fiscais, tudo isso, a história ela é contada dessa forma. Ela não é contada ali com aquela forma tradicional que a gente tem, de fala, aí depois o personagem fez isso, isso, isso e aquilo, depois fala de novo, não. É só prints e prints. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque quando eu estava lendo, eu estava pensando o quão difícil é você escrever dessa forma. Imagine você ter que contar uma história. Oi, Jaque. Daqui a pouco vou dar um oizinho para quem está assistindo. Mas imagina você estar lendo um livro, na verdade, está escrevendo esse livro. A narrativa do livro inteira a partir desse viés. Só com prints, e-mails, chat do WhatsApp. Cara, é muito difícil. É um desafio. É um desafio. E eu lembro, totalmente fora do comum. Eu não estou com o Kindle aqui perto de mim, mas eu lembro que nos agradecimentos, lá no final, ele estava dizendo, gente, para quem acha que está revoltado com a minha forma de escrever, quem acha que eu não sei escrever um livro, e é uma forma passiva-agressiva do outro falar, que eu amei. Porque eu imagino que esse é o entendimento que as pessoas devem ter. E contou uma história com início, meio e fim. Só dessa forma. Então, o que é um livro bom e o que é um livro ruim? Muita gente vai achar que livros infantis são livros mais fáceis de ser entendidos, ou são livros mais bestas. Eu fui ler Alice no País das Maravilhas e o quanto que eu interpretei desse livro é algo absurdo, porque tem vários pontos, né? A gente lendo quando criança, a gente vai interpretar de uma forma, a gente lendo como jovem, outra forma, adulto, outra forma. Então, leitura é isso. Eu acho que mais do que a gente categorizar em bom ou ruim, enquanto sociedade, é ler. Leia. Leia qualquer coisa. Leia uma embalagem de um produto. Leia um chat no WhatsApp. Enfim, não perca o hábito de ler. Eu acho que isso é importante, né? E eu amo quando vocês falam sobre isso. Exato. Porque esse aspecto acadêmico, interpretativo, de fuga, a leitura é ampla. Eu acho que é por causa disso
isso que a gente consegue estudar sobre leitura e a gente consegue falar sobre leitura de uma forma descompromissada ao mesmo tempo. E a leitura é isso. Nossa, acho que eu falei bonito. Mas Você é falou verdade. lindo! E especialmente quando você falou de literatura infantil. Eu acho que literatura infantil certeza, é literatura. E Alice no País das Maravilhas tem várias interpretações. Então você lê e relê, você descobre uma coisa nova. Existe um livro infantil escrito por Chico Buarque, que é incrível, eu amo demais. Existem vários autores de livros adultos que também são autores de livros infantis. Isso não tira a essência, não é um livro menor, não é um livro ruim, um livro simples e fácil. Pelo contrário, ele está criando pequenos leitores que no futuro serão leitores de livros mais complexos. Assim como o gibi também é literatura, né? Exato. E assim, gibi é um das coisas que eu mais consumo atualmente. E eu já aprendi bastante com gibi. Tanto em modo até adulto mesmo, tá? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu leio algumas coisas e lá, pelo menos, eu tô falando de gibi, por exemplo, da Turma da Mônica. Eu amo gibi da Turma da Mônica. Então, tem vários pontos ali que eu aprendi realmente. Aprendi coisas do mundo com a Turma da Mônica e coisas que eu aprendi pra minha vida por causa da Turma da Mônica também. Então, assim, é muito emocionante, né, falar sobre isso. Gente, eu queria saber de vocês, e uma coisa que vocês já estavam falando, que eu acho importante. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai ganhando responsabilidades na vida, muitas vezes a leitura é algo, quando a gente não trabalha com a leitura em si, é algo que a gente vai deixando um pouquinho de lado, ou tipo, acaba a gente não encontrando tempo. E aí é uma pergunta bem aleatória, mas que eu achei interessante, que é: quanto tempo atualmente vocês gastam lendo por dia, assim? Tipo, eu sei que a Bia lê devagar, entre aspas, e a Paloma, quando ela fez a mini bio, ela falou assim: leitora quase sempre voraz. Então, talvez ela tenha uma outra percepção aí de leitura rápida. Eu queria saber essas duas particularidades, né? Quanto tempo vocês gastam diariamente lendo, se vocês têm uma meta, se não tem. E depois, como essa questão da leitura rápida ou devagar. Eu vou começar pela Paloma, para essa dinâmica aí. Paloma, conta pra gente. Vamos lá. Eu tento ler pelo menos um capítulo de livro por dia. Então, assim, o capítulo, se eu achar que ele foi muito curto, tipo 10 minutos, aí poxa, posso ler mais um pouquinho. Às vezes eu passo meia hora lendo, às vezes eu não passo, eu pego o celular, eu olho o celular, e aí me distraio, eu volto, vou e volto. Eu geralmente leio antes de dormir. Aí tem um livro que são bem pedrada, para eu dormir depois é uma maravilha. Mas assim, depende muito da vibe do livro para saber se eu vou ler rápido ou mais devagar. Tem livros que eu começo e eu fico, não, é muito. Vou demorar um pouquinho mais para ler esse, mas tem livros que eu devoro. Primeiro eu tive que morrer, eu li acho que 2, 3 dias. Tava em casa, tinha tirado os sisos, tava muito tempo em casa, fazendo nada. E aí eu devorei o livro. Mas assim, tem livro que é muito maçante, que é muito que você fica a ponto de desistir e você acaba deixando pra lá, ou então demorando mais. Eu tento ler pelo menos 2 livros por mês. Isso vai ter que encaixar na minha rotina de alguma forma. Geralmente eu leio antes de dormir, às vezes é mais difícil, mas às vezes no ônibus. Aí viajei, levei o Kindle. E aí eu fico tentando encaixar na minha rotina. Pelo menos ler pelo menos um capítulo por dia. O capítulo foi só 10 minutos, mas foi um capítulo. Amanhã eu posso ler mais ou ler menos, vai depender muito da rotina, da disposição. Então, mas geralmente é isso. Bia, como é que é a tua questão de tempo de leitura? Então, deixa eu mandar um cheirinho para João, que apareceu. Falou: Bia, sou seu fã. João estuda comigo também em jornal. Lindo! Então, eu leio no ônibus, assim, já é fato. Indo para o trabalho, voltando do trabalho. Então, digamos, de casa para o trabalho são 20 minutos, então já tenho aí 40 minutos certo de leitura. A menos quando eu vou para o trabalho de carona. Às vezes eu peço a Poliana, minha namorada, me levar. E aí eu já perdi esses 20 minutos no início do dia. Mas sempre tento ler na volta. Além disso, em casa, eu cronometro. Eu não estabeleço um capítulo, porque às vezes os capítulos são longos demais ou muito curtos. Eu fico curiosa demais. Ou às vezes eu tô sem cabeça, então eu acho que cronometrar é o melhor pra mim. Eu uso a estratégia de colocar 30 minutos, até pra eu não usar o celular. Eu deixo o celular aberto no cronômetro. Eu preciso ver o tempo e não ver notificação. Então eu coloco uma playlist, deixo os 30 minutos no cronômetro e leio. Às vezes eu passo. O Kindle me ajuda
mais, assim, como eu falei, né, que eu leio devagar, é porque eu demoro muito tempo no mesmo livro. Eu não consigo ler um livro em um dia, por menor que seja, a não ser que seja um quadrinhos, né? Mas por menos, por exemplo, o primeiro Eu Tive que Morrer é um livro bem curtinho, né? Mas acho que eu devo ter ficado uma semana com ele. É. E aí, eu acho que é isso. Eu tento cronometrar, leio indo pro trabalho, voltando do trabalho. No fim de semana eu tento dar um tempinho a mais. Esse último domingo eu falei, falei pra Helena, vamos na praia? Vamos ficar o fim da tarde lá, lendo. Então é um momento que a gente passa mais tempo, a gente tá na rua, não tem o que fazer mesmo, assim, de distração. É só o mar na minha frente, então me ajuda a me concentrar um pouco mais. Durante as férias é o único período em que eu leio muitos. Mas como a Paloma falou, eu tento estabelecer uma meta de 2 livros por mês, mas sem me pressionar muito, porque também nós todos, né? Temos muitas demandas. Mas o que eu achei interessante é que este ano eu estou participando do desafio de leitura da Agatha Christie, que são leitores do mundo todo da Agatha Christie, que tem que ler o mesmo livro todo mês. Então, um livro certo da Agatha Christie. Você entra depois no perfil, Official Agatha Christie, uma coisa assim. E aí, todo mês, eles divulgam qual é a leitura do mês. Então, esse ano está separado por décadas. Então, os 3 primeiros meses foram livros da década de 20, ou que se passam na década de 20. E agora, em abril, começou a década de 30. Então, eu estou lendo O Assassinato na Casa do Pastor, que é um livro muito rápido. É muito bom. E aí, Agatha Christie é aquela escrita, né? Você quer saber a todo custo o que vai acontecer. Que você para, eu anoto e é todo personagem que eu não sei quem fez mais nada, me perco e volto. É muito bom. Então, pelo menos um livro por mês está garantido com esse desafio. E por fora, todos os outros que eu tenho aqui marcados com um adesivo azul, que eu pretendo ler também. Gente, agora eu vou ter aquele momentinho de falar com as pessoas que estão na live. E alguns comentários que colocaram aqui, né? Maravilhosa, né? João Wagner, que estava aqui na live da semana passada. Muito interessante o livro dele, inclusive, meus 20 e poucos. Sugiro que vocês tenham essa pesquisada. Muito bom livro de poesia. Nádia, Gutenberg, Miriam, Jéssica, João, o outro João. Sejam bem-vindos, quem chegou agora, quem está aqui há um pouco mais de tempo. Muito obrigado por estar aqui. E eu vou ler aqui umas coisinhas que tem no chat. Tá? A Miriam, ela comentou, deixa eu começar lá um pouquinho mais em cima. Tá. O João falou que era fã da Bia, agora que eu vi, que ela agradeceu. A Bea falou das notas fiscais do livro Marketing do Amor. Porque, gente, eu lembro que eu compartilhei no Clube do Lido, que é o clube do livro que eu participo, né, daqui do clubinho, algumas partes desse livro. E tinha uma nota fiscal que falava sobre camisinha. Tipo assim, de comprar uma mandioca até uma camisinha na nota fiscal, do nada. Você via e tinha lá aquele negócio... O João Wagner, João, boa noite. A Miriam falou que um dos melhores que ela leu ultimamente foi Um Defeito de Cor. Maravilhoso. Já ouvi muito falar, ainda não li. Vocês já leram? Tenho muita vontade de ler esse livro, mas ele é caríssimo. Ontem ele estava no Sebo, o Sebo Cultural, né, aqui de João Pessoa. Eles colocaram que estava com a edição, minha edição dos sonhos desse livro. Mas esgotou rapidamente, não consegui comprar, mas ele está em torno de R$200. 100, 200. Essa edição que eu quero tá 200 e indisponível. E a outra edição é R$100, mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Inclusive foi homenageado no Carnaval, né? Eu não lembro o nome da escola de samba que homenageou esse livro. Sim, acho que Miriam deve lembrar. A Miriam também falou que no momento está lendo O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. Discutiremos ele no dia de abril, no Leia Mulheres Recife, na Fundai Terre. E a Bea trazendo para a Portela. Gente, a Miriam trouxe essa questão, eu queria saber isso de vocês. Não está nem no meu roteiro. Uma coisa. Pessoal que está aqui na live, quer fazer pergunta, quer fazer soltar aí alguma dúvida, daqui a pouco estou lendo a pergunta de vocês. Tem aqui o botãozinho aqui embaixo com a interrogação. Fiquem à vontade para enviar as dúvidas, os tópicos para a gente comentar, que vai ser super legal. Mas aí, o que acontece? O que é que vocês estão lendo atualmente? Eu queria saber se vocês estão... Eu tenho o hábito de ler 2 livros ao mesmo tempo.
Então, por exemplo, eu tô lendo A Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown, só que eu tô lendo a versão original em inglês, para tentar exercitar um pouco meu inglês. E tô lendo 1984, do George Orwell, que é uma leitura que todo mundo fala que é uma leitura obrigatória. Então, assim, demorei, mas cheguei. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês estão lendo atualmente. Vou começar pela... Quem é que eu vou falar? Acho que foi a Bia. Começar pela Paloma. Oi, adoro 1984. Assim, distopia no geral, né? Continue a leitura, não desista não, pelo amor de Deus. Agora, eu tô lendo Véspera de Carla Madeira. Eu li Tudo é Rio, e aí o pessoal disse que nem era o melhor dela, aí eu fiz, não, vou ler qual deve ser o melhor dela. Aí comprei logo o Véspera e o outro, e aí eu comecei a ler Véspera, e ele é bem estilo Carla Madeira, assim, bem forte de você ficar tipo, meu Deus, que situação, do tipo... Posso dar spoiler? Não sei se eu posso dar spoiler. É que o enredo já contribui, é uma coisa muito... Mas vamos lá. São duas linhas do tempo, né? Fica indo e voltando. E aí tem alguns personagens que são bem problemáticos, todos os personagens do livro. Mas tudo começa com uma gravidez de uma mulher, que ela é casada com um cara que todas as noites eles realizavam atos sexuais, sendo que ela não curtia muito. Tipo, estupro. Até aí tudo bem, tudo bem. Peraí, tudo bem. E aí ela não engravidava nunca. Ela sabia que ela ia ter esse descanso quando ela engravidasse. Aí finalmente ela engravidou e foi de gêmeos. Então, ela entrou assim na fase de resguardo e disse a ele, você não vai poder mais porque eu estou grávida. E aí ele ficou com raiva disso, e aí o que acontece? Quando os bebês nasceram, ela falou, você vai botar, acho que é Pedro e Paulo o nome deles, e quando ele vai registrar, ele faz o quê? Bota o nome dos filhos Caim e Abel. E isso cria uma neurose nela, que ela fica com medo de um matar o outro. E aí cria situações de que os dois fica mudando o nome. Chama um de Abel e Abelzinho. Eles crescem e vai mudando. Quem é Abel hoje, amanhã vai ser Abelzinho. E quem é Abelzinho vai ser Abel. E tipo, começa a criar várias situações que fomentam outras situações. Nossa, é muito... Pesado. Tem coisas muito Eu tô realmente... forte. Só pelo que tu contou, é realmente muito forte. Os livros dela são fortes. Sabe aquele áudio? Mas, assim, coisas leves, fome, agressão, pressão psicológica. Todo livro de Agatha. Pronto. De Carla Madeira, assim. Eu lendo antes de dormir, que soninho, né? Caim e Abel, coisa boa. Eita, sonhando com tragédias aí, mas tudo bem. Mas nesse momento eu tô lendo esse. Só esse. Perfeito. Bia, o que é que você está lendo atualmente? A Miriam, desculpa. A Miriam falou qual é o nome do livro. Qual é o nome do livro? Da Carla Madeira? Véspera, Carla Madeira. Véspera da Carla Madeira. Isso. Eu amo. Eu sou totalmente Madeira. Eu sou apaixonada por Esse é o segundo dela que eu sou leio. Madeira. Eu acho que entre os três, o preferido ainda é Tudo é Rio. Mas eu acho que eu poderia ter começado a ler em outra ordem. Se eu fosse sugerir, atenção aqui, quem quiser ler Carla Madeira, minha sugestão eu nunca li. É começar por... eu sugeriria começar por A Natureza da Mordida, depois Véspera e depois Tudo é Rio. Porque eu comecei por Tudo é Rio, acho que é porque eu gostei mais dele, né? Mas ele ficou tão marcado em mim que os outros eu achei eles menos fortes. Mas em segundo lugar, Véspera, eu acho ele incrível. O final, eu não vou dizer que você ainda tá lendo, né? Meu Deus, mas se prepare. E Carla tem um estilo muito... Em Tudo é Rio, ela fala umas coisas bonitas e fortes. É uma verdade nua e crua, né? E fatos o final também é polêmico, assim, né? Tem aquelas pessoas que acham que ela romanceou o relacionamento, isso e aquilo. Na verdade, eu não acho que ela romanceou. Eu acho que ela mostrou como acontece na realidade. Então, quem quiser um final feliz, não leia Carla Madeira, porque ela mostra o que aconteceria se fosse um casal real. E é isso que choca muitas pessoas, né? Mas voltando para o que eu estou lendo, que se ficar que eu falo de Carla Madeira até amanhã, eu estou lendo o livro da Agatha Christie do mês, que é Assassinato na Casa do Pastor. Ok. E a história dele é que
Sim, estou lendo no Kindle, porque sem condições de comprar um livro dela todo mês, não tenho condições. Então, às vezes, se eu tenho, eu leio, se eu não tenho, Kindle. Aqui em casa tem 13, vice. Menina! Tem essa? Ó, já podem ver. Tem esse aí, É porque você não tá vendo. Esse não, mas aqui tem pelo menos 13. É porque eu acho que não dá pra você ver. Eu só consigo me ver aqui. Mas atrás tem um estante aqui. E ela é Tô vendo. muito maior do que dá pra ver. Tu tá me vendo? Sim, dá pra ver Sim. bastante. Dá pra Eu ver. não consigo ver, não, vocês não. Será Olha, que. talvez é a mesma coisa na live passada, deu esse problema pra mim. Eu só conseguia me ver. Eu não conseguia ver o João Wagner. Talvez seja isso. Meu Eu celular vejo todo mundo aqui. Meu celular é egocêntrico, mas é isso aí. Pode continuar. Então, atualmente estou lendo esse da Agatha Christie, que a sinopse, sem dar spoilers, o livro é contado a partir da visão, né? O narrador é o pastor de uma cidade muito pequena, Saint Mary Meads, que não acontece nada, não acontece. É a cidade dos sonhos de Paloma, porque todo mundo lá é fofoqueiro, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, muitas velhinhas se juntam na casa do pastor para orar e fofocar. E aí, até que acontece um caso de traição entre uma das pessoas, que as senhorinhas já desconfiavam. E o pastor sugere, vá embora daqui, para você não ficar mal falado, não acontecer nenhuma briga, nenhuma morte, vá embora da cidade. Que eu vou resolver outra coisa. Então, esse pastor vai dar esse conselho ao rapaz e vai ajudar outra pessoa. Quando ele volta para casa, o homem que levou o chifre está morto dentro da casa dele. Meu Deus. E aí fica aquela, será que o narrador é confiável? Será que o pastor está envolvido? Será que foi alguma das senhorinhas fofoqueiras? Então, é o livro de estreia da Miss Marple, que é uma das detetives, né, da Agatha Christie. Tem o Hercule, que eu acho incrível. E tem Eu acho ele melhor. É a primeira vez que eu tô lendo o livro da Miss Marple. Acho Até que eles agora são ela tá ou dois. começando. Ela tá começando a dizer, ela sabe muita coisa, ela não é só uma senhorinha fofoqueira, ela sabe tudo que acontece. E aí vem a visão da polícia, que quase sempre nos livros da Agatha Christie a polícia tá sempre errada. A polícia não sabe de nada, quem sabe mesmo são os detetives por fora. E eu tô muito curiosa. Então é um livro bem curto, bem rápido. Muito bom. Eu ia até perguntar isso. Eu nunca li Agatha Christie e eu tenho uma vontade enorme de ler. Você tem algum? Eu acho que a Paloma também, porque a Paloma, ela já tem 13 livros da Agatha Christie em casa. 13? Acho que é 13. 13. Então, eu queria 13. saber para vocês qual é o ponto que vocês me diriam para ser um ponto de partida da Agatha Christie. Eu estava querendo ler Os Crimes ABC. Era isso que eu iria começar. O que é que você indicaria para esse primeiro contato? Tem série, vice da Globo, tava na Globoplay, pelo menos, quando eu assisti. Eu diria que pra ler, poxa, é porque eu ia dizer o melhor, que é E Não Sobrou Ninguém. Sendo que depois que você lê depois que você lê esse, os outros são os outros. Então, tipo, eu não sei se tu quer começar pelo melhor, se tu começar pelo melhor, é ele. Se não for começar pelo melhor, você pode ir pro Assassinato Expresso, eu não gosto muito, não. Mas Morte no Nilo, os 12 Trabalhos de Hércules, é muito bom esse. Pronto, os 12 Trabalhos de Hércules. É minha final. Eu diria... eu vou anotar esse bem. Todos esses estão na minha lista, mas eu tô começando a ler Agatha. Depois desses 12, eu vou pros outros. Eu diria para você ler o que foi o meu favorito até então. Os livros do Desafio, eu li 3, esse é o quarto, mas eu li 2 que eu tenho aqui. Não, li outros 3 aqui. Eu gosto muito. Nossa, André falando que a irmã se chama 70. Agatha, cresceu numa casa com 70 livros dela. Uau! Meu Inclusive, sonho de seja princesa. bem-vindo, André. Seja bem-vindo, André, à live. Já trouxe aí uma curiosidade interessante. Menina, né? Vou pegar um livro emprestado na casa dele. Exato. Né? A gente vai bater lá. Todo mundo fazendo aí uma visita para casa da irmã do André. Tá, o meu livro que eu diria pra você ler, foi um dos meus preferidos, foi O Mistério do Trem Azul. Ok, Mistério do Trem Azul. Que é um livro que a própria Agatha diz que ela não entende porque as pessoas gostaram tanto, porque ela própria não gosta dele. Clarice Lispector. Bem assim, né? Mas é um livro muito bom e eu notei que as pessoas que estão participando do desafio também acharam ele o melhor até agora. Porque Mistério da Casa Azul? do Trem Azul.
do É trem. porque não chegou ainda e não sobrou nenhum. Você vai ver. É o melhor. Menina, todo mundo fala desse livro. É o Mas aí tem uma melhor. Ele tem até polêmica outro nome. É, quanto ao título mudou o dele, nome. né? O título dele, porque a Agatha ela é acusada de escrever alguns trechos contendo frases racistas. Então, tiveram É, reedições, né? E aí o título é dele a era música outro que também. tem. É a música que tem. O nome é o Contos dos Dez Negrinhos. Aí a Isso. música tem uma música lá que faz parte do enredo, que não é ela que. Não foi ela. Eu acho que não foi ela que inventou. E aí tem uma importância, eu não lembro exatamente, faz tempo, né? Mas aí ela deu o nome do livro, sendo que contestaram, enfim. Aí mudou. Pois é. Melhor assim. É. Pelo menos houve a reedição para retirar esses trechos, né? Eu acho que é um bom reconhecimento, no caso. O João, ele falou aqui, só lendo o comentário, eu sou fã da Lana, eu acho que é Ilana ou Lana? Falei que é Ilana! Ilana. Da Ilana Casoy e livro sobre grandes crimes reais, pois fui influenciado por Bia anos atrás. Então aí, ó, influenciando na leitura. Daqui a pouco eu vou fazer um desafio para vocês. Eu acho que em cada live eu quero fazer um desafio para o convidado. Na live do João, na semana passada, eu pedi para ele ler uma poesia que eu iria dizer a página. Então, daqui a pouco vai ter o desafio de vocês, que vocês podem recusar, mas aí vocês estão ao vivo, então acho melhor não recusar para não ficar feio, tá? Sem pressão. Sem pressão. Gente, agora eu queria saber quais são os hábitos de leitura que vocês têm. Se vocês têm algum. É porque hábitos de leitura eu acho muito geral. Então eu vou dar um exemplo meu de um hábito de leitura que eu tenho, que não sei nem se pode ser considerado um hábito de leitura, mas enfim, é só para nortear. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, já tinha falado isso, e eu acho que o maior hábito de leitura que eu tenho é ler no Kindle com o modo noturno ativado sempre. Sabe o fundo preto e a leitura, as letras brancas? Para mim é algo, eu não sei o motivo, mas eu acho que meu olho fica menos cansado. Eu acho que esse é o meu maior hábito de leitura. Eu lembro que a Bea estava aqui, ainda tá, ela estava comentando que quando ela chega a 85% do livro, ela não para mais. Ela tipo, vai de 85% até 100% sem parar. Assim, porque ela fica animada para saber o final. Aí eu queria saber de vocês. Vocês têm algum hábito de leitura, algo que fazem sempre quando estão lendo? Começando pela Paloma. Vou começar pela Paloma Vamos aqui lá. aqui. Eu geralmente leio antes de dormir ou durmo depois de ler. Por que me dá um sono? Não sei porque. Geralmente é o horário que eu tenho tempo para parar, desacelerar, ler alguma coisa e dormir. E daí, se a leitura for pesada? Às vezes dá sono igual. Eu vou sonhar ter pesadelo, paciência. Eu tento também revezar os gêneros dos livros que eu tô lendo. Às vezes de você ler 2 romances seguidos, mas eu tento fazer tipo, tô lendo um romance, tô lendo um drama, e aí depois eu vou ler uma distopia. Eu tento dar essa variada porque me ocorreu durante a pandemia de ler muitos livros da Agatha Christie no intervalo curto de tempo. E aí eu já tava, tipo, já peguei essa. Não só ela, Dan Brown também. Já fui pegando a sacada, e aí Dan Brown já imaginava quando é que. Porque fulaninho vai ser filho de cicraninho, que não sei o que, vai ser do mal. Então, assim, eu percebi que é melhor para mim, até para não adivinhar, não estragar a experiência da leitura, de adivinhar, enfim, de enjoar, fazer esse revezamento. Para além disso, eu assinei o Kindle Unlimited, que é da Amazon, e aí eu tento ler pelo menos, já que eu estou pagando, começa é de graça, né? Mas depois você vai pagar R$ 20. Aí o que eu faço? Eu tento ler pelo menos um livro de lá. E é uma forma de estimular para ler autores brasileiros. E eu estou tentando também ler mais mulheres, não apenas autores brasileiros, mas mulheres. É uma coisa que a gente pode não mudar do dia para a noite, mas a gente tem que começar em algum momento. A gente e eu, que é uma meta minha, é uma meta minha, coisa que eu designei para mim mesma. Então, ali é uma forma que eu encontro de conhecer autores brasileiros, dar uma chance. Às vezes a gente assim que não tá no hype. E chega lá, você vê um livro e, um mundo, uma coisa muito boa. Você não dá nada pelo livro e de repente se encanta. Não apenas isso, eu também tenho uma mania, às vezes, de
ter o livro físico, mas também baixar ele no Kindle. E aí eu, às vezes, revezo, eu tô lendo no físico e depois vou pro Kindle. Aí, sei lá, vou ler na rua. Se eu vou ler na rua, eu não vou ficar levando o livro físico. Eu levo o livro pro Kindle e aí é mais fácil de levar para os lugares. Mas eu acho que apenas essas manias hábitos. Sim. A Miriam, inclusive, essa aqui Bia, ela falou o seguinte: eu só gosto de ler no papel, gosto do cheiro do livro. Inclusive, gente, se vocês aí que estão assistindo a live, se vocês quiserem aí comentar quais são os hábitos de leitura que vocês têm, fiquem à vontade, eu vou ler aqui depois. A Miriam, inclusive, falou que é formada em literatura portuguesa, brasileira, inglesa e norte-americana. Pessoa inteligentíssima. Inclusive, é um prazer ter ela aqui no chat. Sou muito inteligente, mas a brasileira é imbatível para ela. Então, muito obrigado, Miriam, por compartilhar aí seus pensamentos sobre a literatura. Bia, você tem algum hábito de leitura? Tava tentando tirar o microfone do mudo. Então, meu hábito de leitura, eu acho. Sim, eu não consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Se eu tô lendo um e eu começo outro, eu já abandono o primeiro. E só retomo depois que eu terminar. Não consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu acho incrível quem consegue. Eu acabo sempre abandonando um para sempre ou demorando muito para retomar. Que é o caso de alguns que estão aqui. Eu acho outro mais interessante e deixo de lado aí. Mas um hábito eu acho que é ler, como a Miriam falou, eu gosto muito de ler no papel por conta disso, que é estar sempre marcando o marca-texto. Tem quem acha que é um crime escrever no livro, mas eu ganhei de presente um marca-texto que apaga. Então eu posso marcar, se for errado, o outro lado dele tira a marcação. Então é perfeito. Então eu saio marcando os trechos que eu achei mais interessantes, coloco um post-it na página, até porque se eu for escrever a resenha eu consigo voltar para essas partes, esses trechos que eu achei mais interessantes, né? Então, por exemplo, o último livro que eu li foram as cartas entre a Virginia Woolf e a Vita Sackville-West, cartas de amor entre as duas, lá na década de 20. Então eram cartas lindas, super românticas, então eu marquei o livro todo, basicamente. Então acho que o meu hábito, uma mania de leitura que eu tenho seria essa, de estar sempre ou post-it ou marca-texto mesmo. Bom, eu queria voltar aqui, antes da gente partir para as perguntas do público e o desafio que eu tenho para fazer, eu queria voltar ao que a gente estava comentando também no início, que é o seguinte: a gente está aqui com uma pessoa que tem um Bookgram e uma pessoa que fez um TCC sobre leitura. Lembrando que o título do TCC da Paloma, que a gente vai disponibilizar depois para todo mundo acessar, é A Relação do Jovem com a Leitura. Paloma, eu queria saber se esse TCC ele trouxe mudanças aí na forma que você vê a leitura. E, assim, uma pergunta anexa, se você enxergou que talvez esse TCC, com as pessoas que leram o TCC depois, que houve uma mudança significativa na visão delas sobre leitura. Enfim, eu queria falar sobre essa questão da mudança que a gente tem quando a gente está em um processo, né, de escrita de um trabalho e de leitura de um trabalho também. Para você, mudou a forma que você vê a leitura? Eu acho que eu consegui ver melhor algumas coisas que estavam debaixo do meu nariz e eu não percebia. Por exemplo, como pode uma pessoa que tem um hábito de ler, de repente virar um escritor? Tipo, não é uma pessoa já nasce escritor, não? Uma pessoa tá lendo e aí de repente se aventura e virou escritor? Como assim? Tipo, umas coisas que eu não percebia que estavam muito ali abaixo, muito perto, e eu, de repente, eu fui juntando um pontinho com o outro, e, poxa, velho, e questão também de espaço de compartilhamento, a potência que tem um espaço de compartilhamento, um evento um encontro de fãs de Percy Jackson para debater a série, que as pessoas conhecem outras pessoas, que gostam das mesmas coisas, que fazem pontos, que não sei o quê. E eu fiquei, meu Deus, eu tenho um amigo que eu conheci nesses eventos de Jogos Vorazes que organizava até sessão de cinema de estreia, que ele é meu amigo há 10 anos, mais de 10 anos. Um dia desse eu tava com ele no show. Tipo, umas coisas muito que você não são tão convencionais esses espaços, por exemplo. E aí você para e pensa,
poxa, mas aqui tem uma importância. Ah, então, se você para para perceber, se eu entrevistei uma professora que fala que os alunos melhoram quando eles são estimulados não apenas a ler os livros paradidáticos, mas também os livros que ela acha que eles vão gostar. Porque o paradidático é aquela obrigação. Você tá bem, tipo... E eu tinha essa visão, paradidático, que saco, eu vou ler agora o Cortiço. O Cortiço ainda era mais de boa. Mas assim, umas coisas, perspectivas que eu não tinha notado antes, que estavam simplesmente muito na minha cara e eu não percebi, ou só precisava ir um pouco mais além e descobrir. Aí realmente acaba sendo esse negócio de mergulhar em outros mundos, ver as outras perspectivas, fazer essa troca. A Miriam falando aqui que o convite que fez para o lançamento é um livro de contos da minha filha, da filha da Miriam, 22 contos baseados nos florais de Beck ou Bach. É músico, não é isso? Acho que é isso. Então, todo mundo convidado, lançamento do livro da filha da Miriam. Qualquer coisa, essa live vai ficar gravada? Vai ter mais. Título: Mulheres Fortes no Ganho Flores, pessoa, autora Tatiana Pastorello. Maravilhosa. Inclusive, Miriam está... Eu já estou fazendo aqui um convite já prévio para depois, caso você queira, a gente comentar um pouco sobre isso em uma outra oportunidade. Sobre livros, eu acho você uma pessoa super inteligente, eu adorei. Estou adorando aqui seu compartilhamento de informação. Então, enfim, seria um prazer depois conversar contigo sobre mais essas questões. Pia, não esqueci de você. Que é essa questão do... Vamos lá. Quando você faz o Bookgram, né? Você sempre falou que o primeiro objetivo, pelo menos os inícios, os iniciais, era compartilhar ali a sua leitura e tal, que na verdade acaba criando uma comunidade. Eu queria saber quais são, você já tem os próximos passos desse Bookgram, inclusive, repetindo, @só mais esse parágrafo. Eu disse que iria repetir toda a live, estou aqui cumprindo. É o Bookgram da Pia, e aí eu queria saber se você já tem os próximos passos definidos para o seu Bookgram. O que é que você pensa em fazer? Eu sei que agora tem a primeira editora, né? Que vai vir aí uma parceria, mas enfim, quero que você comente sobre os próximos passos. Então, os próximos passos, eu acho que, como eu falei, né? Como eu não faço do perfil um trabalho realmente, eu acho que o meu foco, o próximo foco realmente vai ser em torno da parceria. Para que eu consiga outras parcerias depois dessa. Então, eu preciso usar essa primeira parceria ao máximo, tentar produzir o máximo de conteúdos a partir dos livros que eles permitem que a gente escolha. Eu achei isso muito legal. Eles mandam a lista dos lançamentos recentes, dos próximos, para que a gente selecione, pelo menos dessa primeira vez, né? Nós escolhemos os 2 livros e a gente é livre para criar. A gente pode fazer resenha, pode fazer vídeo. É bem livre mesmo. Eu achei isso incrível. E acho que vai me ajudar bastante com os próximos passos, que serão tentar novas parcerias para conseguir novos livros. E ler mais. E produzir mais conteúdo. Porque eu acho que é um estímulo. Quando eu estou sozinha e eu escolho a minha leitura, é muito livre. Então, quando tem uma parceria dizendo, olha, estou confiando no seu trabalho, vou mandar um livro para você resenhar e você escrever sobre ele na internet, eu acho que isso traz uma importância para o que eu faço. E acaba me incentivando a criar mais, né? E futuramente conseguir mais parcerias. Eu acho que esse é o meu objetivo agora. Perfeito. Gente, agora eu vou abrir para as perguntas do público. Antes, queria só dizer aqui que a Miriam, ela comentou, você vai adorar conversar com minha filha. Ela mora em Ilhéus, na Bahia, mas vem para o lançamento. O livro foi publicado pela editora Penalu, no selo Aurora, um selo que só publica mulheres. Nossa, achei super interessante. Depois eu quero ver para entrar em contato com você e com a sua filha. Acho que iria ser super interessante ver essa questão do livro, do lançamento e tudo mais. Temos aqui algumas perguntinhas. Só um minutinho que está abrindo as perguntas. E eu vou pela ordem. Aqui é uma pergunta que eu
fiz, porém talvez vocês tenham uma resposta diferente para essa parte. Essa pergunta veio nos stories. Quero ver as meninas dando dicas para quem quer criar hábito de leitura. A gente falou quais são os seus hábitos de leitura, né? Tipo, eu faço isso, faço aquilo, mas para quem quer criar esse hábito de ler todo dia, o que é que vocês têm a dizer como dica? Começo ou Eu vou ninguém quer falar? começar pela Paloma. Vamos começar pela Paloma. Vamos lá. Eu acho que você tem que começar por alguma coisa que você tenha afinidade. Quando eu perdi o hábito de ler, a frequência de leitura que eu tinha antes, eu retornei com Rick Riordan, o autor de Percy Jackson. Ele tinha novos livros, eu podia revisitar um livro ou podia ler outros livros do mesmo autor, porque eu sabia que eu gostava daquele tipo de livro. É uma alternativa. Você pode também ler alguma coisa que esteja no hype, que todo mundo gosta, você pode acabar gostando. Você vai ter que escolher aí a sua melhor aposta. Eu acho que um desses dois tipos de aposta pode ser o ideal. Perfeito. Bia, para quem quer criar um hábito de leitura, quais são as suas dicas? Eu diria também, como a Paloma, iniciar por um tema que você tem afinidade. Se você gosta de biografia, ou se você gosta de contos, de crônicas, de poesia, eu acho que você tem que tentar encontrar esse assunto, né? Que você tem mais interesse. Eu acho que não se pressionar é uma das coisas mais importantes, assim. Você não precisa ler um livro em um dia, ou ler 12 livros no ano, 24, 30, 50. Não se comparar também, porque eu vejo muito no perfil, no Bookgram, são outros perfis falando, eu li 50 livros no ano. Mas isso não importa, o importa é você estar lendo. Eu acho que o mais importante é esse, é você escolher um livro, independente de qual seja, começar a ler, mesmo que você passe 5 meses no mesmo livro, você está lendo. E além disso, também não colocar essa cobrança. Eu preciso terminar. Se o livro não está funcionando para você, abandona. Eu sou muito disso. É melhor você estar lendo o que você gosta do que você estar insistindo num livro que não está dando certo. Isso vai te afastar mais ainda da leitura. Eu acho que você precisa, além de encontrar um tema, entender que a leitura tem que ser prazerosa, não tem que ser uma obrigação. E não gostou? Passa para o próximo. Perfeito. Eu não sei se eu falo sobre isso. É porque eu acho que o que vocês falaram são pontos-chave. Né? Eu até coloquei uma pergunta porque tem a famosa ressaca literária. Né? É algo que acontece com frequência comigo. Eu não sei dizer como, assim. Do nada chega a ressaca literária, eu não sei se vontade de ver, meio assim. Eu iria justamente questionar essas dicas para quando vocês têm uma ressaca literária, o que é que vocês fazem? Tem algo que faz? Ou é isso mesmo? Nossa, eu vou pegar um livro, seja algo mais confortável, de um autor que... Porque para mim eu faço isso. Quando eu tenho uma ressaca literária, eu corro para livros que tenham temáticas de romance LGBTQIA+. É algo que é o meu refúgio. Então, eu volto para lá e isso sempre me recarrega para ler outras coisas. Vocês têm alguma dica para essa questão da ressaca literária? Acho que voltar para um livro de conforto, autor de conforto, ou coisa que esteja no hype. E também se dar um tempo para você, né? Tipo, às vezes não adianta você forçar, às vezes você não tá na vibe, às vezes aquele livro é incrível, mas você não tá legal, você não tá disposto, você tá disperso, você quer mexer no celular, quer sair de casa, fazer outra coisa, e aí você tá se forçando a fazer uma atividade que você não gosta. É tipo ir pra academia, não adianta você... Adianta também, né? Mas tipo, não tem o mesmo efeito quando você tá disposto, quando você tá fazendo aquilo por prazer. Sim. Bia, você tem alguma dica para a questão da ressaca literária? Eu vivo tendo ressaca literária, assim, fato. E eu acho que é uma questão muito fatorial. Pode ser porque você lê um livro muito bom e esse livro, nossa, não quero mais nenhum depois dele, ele é tão maravilhoso que eu não quero um outro nem tão cedo, estou pensando ainda na última leitura. Pode ser porque você pegou um livro muito maçante, por exemplo. Não estou dizendo que esse livro é maçante, mas eu tive uma ressaca literária de quase 6 meses porque eu empaquei em Crime e Castigo, do Dostoiévski. Pretendo Nem comecei. voltar, pretendo. É um livro que eu tenho muita curiosidade para terminar, mas não funcionou para mim em 2021, por exemplo. E aí eu fiquei 6 meses até que eu percebi o que é que vai me fazer sair da ressaca. Eu comecei a ler HQ. Totalmente leve. Saiu do peso daquele livro, que Crime e Castigo é um livro que você lê e você fica, ai meu Deus,
Não que é ruim, mas porque você fica pensando. Sim. E aí, eu preciso de uma coisa leve. Então, eu corri para HQ de vários temas diferentes, inclusive. Eu usei muito Heartstopper ultimamente para sair de um livro longo aí eu pegava um livro longo, lia Heartstopper, ficava mais tranquilinha e depois eu voltava para outro livro. Então eu acho que para mim funciona ler um HQ entre um livro e outro, só abandonar de vez a leitura e dizer que não volto mais para ela e ouvir música também, cronometrar. Eu acho que a Miriam falou, né? Essa questão de estar determinando o tempo funciona muito para mim. Quando eu tô com a ressaca, eu digo, não, hoje eu vou ler 30 minutos de um livro novo, em que eu não li ainda. E aí eu começo a ter um gás maior. Entendi. A gente também tem que se desfazer um pouco dessa noção de que tudo a gente está consumindo, de que a gente tem que emendar uma leitura na outra, de que a gente tem que assistir uma maratonar uma série e depois um filme, não sei o quê. Às vezes não dá, às vezes a gente tem que desacelerar, tem que se dar um tempo, um espaço para poder viver outras coisas, experienciar outras coisas. Verdade. A Miriam falou aqui, ó, com essa força das redes sociais, acho que quer iniciar, entendi. Acho que quem quer iniciar o ato de leitura deve escolher bem e reservar um horário para isso. Curto de início, mas que irá se alongando aos poucos. Super importante. Essa graduação, né? Ser algo gradual. Uma outra pergunta que fizeram aqui, e a gente gente, uma coisa, a gente já está se aproximando ali do finalzinho. Essa live está muito interessante, mas aí a gente vai ter que parar daqui a pouco. Só que eu quero finalizar essas perguntas do seu desafio ainda, não esqueci do desafio. Então, enfim. A outra pergunta é: dicas de como conseguir adaptar a leitura no dia a dia, porque essa pessoa diz de noite dá sono. Eu tenho a mesma questão da Paloma de ler antes de dormir e muitas vezes eu leio depois que eu acordo. Então eu durmo lendo e acordo. Eu falei certo? Acho que falei. Durmo lendo e acordo lendo também. Então essa pessoa disse dicas de como conseguir adaptar a leitura no dia a dia por causa de tempo, disso e daquilo. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas se vocês tiverem outras dicas, aqui está aberto. Vai ter que encaixar no seu horário, né, na sua rotina. Se você tiver um intervalo de almoço, você pode ler nesse intervalo de almoço. Você pode ler quando chega em casa da aula, do trabalho, enfim. De noite dá sono, porque geralmente você está mais cansado. Mas você pode, sei lá, acordar um pouco mais cedo e tentar ler. Eu acho que pra mim não funciona porque eu ia acordar, desligar o despertador e voltar a dormir. Ou eu ia começar a ler e voltar a dormir. Então, pra mim, funciona mais pro final do dia, ou no ônibus. Ou, enfim, você vai ter que ir testando aí na sua rotina para ver o que vai ser melhor, como funciona melhor. Enfim. Eu acho que cada rotina ela tem o seu horário. Então, eu não posso dizer para a pessoa o que ela deve ou não fazer, né? Mas se é, como a Paloma falou, se a noite está dando sono, você pode acordar. Não necessariamente acordar e já ler na cama, porque isso vai fazer você dormir de novo, exatamente. Se a leitura se a leitura na cama dá sono, então tem que ser fora dela. Então, provavelmente, você vai acordar, em vez de você ficar tomando café da manhã usando rede social, você pode tomar o café da manhã com um livro. Porque a gente faz muito isso, de tomar café da manhã olhando o que é que está acontecendo no Instagram. Então, acho que você pode tomar café da manhã e ler um pouquinho. Terminou de comer, fecha o livro e segue o dia. Sim. Uma amiga da gente consome livro, narrativa por audiobook. É uma solução, podcast. Quem gosta de podcast. Bota aí o audiolivro de Harry Potter. É uma opção, né? Vai do sonho de cada um. Sim. A Bea mandou 2 perguntas super interessantes. A primeira delas é: qual o gênero que vocês mais gostam de ler? Começando. Dessa vez eu vou começar pela Bia. Eu gosto muito, 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 muito de ler suspense. Então, eu comecei gostando muito de crimes reais. O João até comentou, né? Ele começou a ler Ilana Casoy, que é uma criminóloga, que até escreveu Bom Dia, Verônica, junto do Rafael Monte. Então, ela tem aqui um lugarzinho especial, maravilhosa. Ela tem 2 livros sobre casos de crimes reais do Brasil. E aí, eu acho que eu fiquei muito vidrada nesse crimes reais e passei a gostar muito de policial. Mas eu também gosto muito de ler não ficção. Então, eu gosto de ler cartas,
gosto de ler biografia. Eu amo a biografia do Caetano Veloso, é muito boa. Tem uma da Ingrid Betancourt, que foi uma mulher que foi sequestrada por uma... Eu não sei, fugiu a palavra, mas ela ficou quase 3 anos sequestrada no meio da mata. E ela relata tudo isso que ela viveu. É terrível, assim. É quase como um crime real, mas é na visão da pessoa. Então, eu gosto muito desse tipo de gênero. Entendi. Antes, a Bea trouxe aqui um spoiler, hein? Hoje tem Clubinho Convida com Bia. Então, vocês estão convidados aí pro vídeo do Clubinho, que hoje vai ter esse conteúdo com a Bia maravilhoso. Eu dei uma bisoiada ali no que vai ser, tá bem legal. Então, estão convidados a entrar no Oi Clubinho, aqui em cima, e verificar. Eu não sei ainda o horário, Bea, se já tiver um horário pré-definido e tal, só avisa aqui que a gente já faz o anúncio, mas vai ter esse conteúdo aí com a Bia maravilhosa. Paloma, qual é o gênero que você mais gosta de ler? Eita, toda vez eu fujo dessa pergunta, e aí toda vez ela volta pra mim. Porque eu tenho Lua Libra, eu não consigo, eu sou muito ruim pra escolher coisa. Quando tem muita opção. Mas assim, eu gosto muito de suspense, gosto muito de distopia. Eu acho que eu dividiria esses dois, apesar de não estar lendo tanto eles hoje em dia. Mas assim, pra mim, a distopia ela tem um lugar mais especial. Mas essa relação que eu cresci criando uma relação mais afetiva com a distopia, Jogos Vorazes, aí vem até The Handmaid's Tale, outras distopias. Eu posso fazer uma lista de distopias, já fiz pro Clubinho, uma lista de distopias, porque eu acho que me pega mais, tipo, aquele futuro possível que é muito possível, tá por ali. Suspense eu gosto também, sendo que às vezes você vai dormir meio pilhada, drama também pega um pouco. Não sou muito fã, mas aí eu fico entre suspense. Vou roubar agora, vou ficar entre suspense e distopia. Deu uma de Bia agora, de Bea. Ó, a Bea anunciou que é depois da live, vai entrar esse conteúdo aí do Clube Convida com a Bia, estão todos convidados para ver. Quero dar um oi aí para Jessie. Vou tirar esse tempo aqui para ver quem é que está online, só para dar um oizinho. Bea, Jessie, Gutenberg, Nádia, Miriam, Laís, muito obrigado por estarem na live, maravilhosos. Tem mais uma perguntinha e já vamos com o desafio. Quero saber o autor preferido de cada uma. E aí, vocês não têm? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. O meu autor preferido é Vitor Martins, maravilhoso. Um sonho ainda entrevistar ou falar com ele. Adoro o Vitor Martins, que é um autor de livros, geralmente, na verdade, todos os livros dele que eu li têm uma temática LGBTQIA+. Então, enfim. Autor de 15 Dias, que vai ter aí a adaptação do filme, autor de 1 Milhão de Pais Felizes, autor de Se a Casa 8 Falasse. Eu amo esse livro. Então, assim, Vitor Martins é maravilhoso. Eu amo o Vitor Martins. Mas e vocês? Vou trocar. Vou começar pela Paloma, que ela tá com a cara desesperada. É mais uma que eu tento fugir, porque é muito difícil escolher um só. Peraí, que universo é esse? Você tem que escolher um só. Atualmente estou lendo mais Taylor Jenkins Reid, mas assim, eu gosto muito de Suzanne Collins, Rick Riordan. Pô, é difícil. Eu vou sair daqui, eu me sentindo hostilizada da live, porque é muito difícil. A gente precisa escolher só um, eu vou ter que roubar de novo aqui e falar mais de um. Tá. Mas foi, 3. 3 tá bom, né? 3 vai... Tá bom, eu vou fechar os olhos, porque não foi um roubo. Vou dizer que você está na razão. É muito Pronto. difícil. Muito difícil. Taylor Jenkins Reid, Suzanne Collins e Rick Riordan. Aqui, ó. Ok. Bia, qual é teu autor preferido? Você tem algum? É Agatha Christie? Ainda não é? Tá. Não é. O meu autor, pronto, eu vou fazer assim, não é roubar. Eu vou dizer um autor e uma autora. Justo. Ok. Banalizaram. Meu Deus, o gerente ficou louco. Meu autor favorito é fácil, Edgar Allan Poe. Eu amo desde sempre. Incrível. Já li mais de
uma, duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo conto. Sou completamente apaixonada. Pra mim é o reizinho. E a autora, atualmente... A Jess falando, se a Agatha Christie não tiver na sua lista, eu saio da live, Bea. Jess é outro perfil, outro Eita! Instagram e Bookgram, mas vamos ficar no Bookgram. Maravilhosa. Incrível. Ela também tá no desafio da Agatha Christie. Mas ela não é minha autora favorita ainda. Estou no processo, né? É a Carla Madeira, atualmente. Olha aí. Polêmica. A grande, a maioral. Mas aí não impressionou, né? A Bia Madeira já falou aqui na live que é Madeira. Então tá ótimo. Tá mudando o sobrenome agora. Bia Madeira. Gente, chegou agora o momento do desafio, que é o seguinte. Eu tô vendo que vocês têm vários livros atrás. Eu queria que vocês indicassem um livro que está na sua estante. Vocês podem fazer isso? Boa. Eu diria... Vocês querem pensar um pouquinho? Eu vou ver se eu tenho... Ixi, deixa eu ver aqui, entre os livros que tem aqui atrás, o que é que eu indicaria? Porque aí dá para vocês verem. Vocês foram pegas de surpresa, né? Não foi nada programado, gente. O gerente ficou louco aqui na live. E é isso. Deixa eu ver aqui que livro eu indicaria que está aqui atrás, por enquanto que vocês pensam. Olha, peraí, eu tô com medo de essa pergunta. Eu imaginei. Eu já deixei 4 livros na mesa. Certo. Ui, amo, que a pessoa já preparada. Bea, veja isso aqui. Eu acho que eu indicaria... Mãe. Eu acho que eu indicaria o que eu já falei. 15 dias, que ainda está no plástico ganho de presente de amigo secreto, que é do Vitor Martins. Gente, é o meu livro preferido da vida. Esse livro é muito bom, gosto muito. Então, 15 dias do Vitor Martins, eu acho que era o que eu indicaria. Para qualquer pessoa que quisesse ler o livro, sabe? Aquele livro gostosinho, de conforto. Trava ali algumas questões de autoestima, de corpo e tal. Porém, é um livro eu acho um livro muito fofinho, muito bom de ler. Então, esse seria o que eu indicaria. 15 dias do Vitor Martins, que está aqui atrás. Mas eu amei que tem pessoas preparadas aqui na live que leram a minha mente e já organizaram isso. Então vamos começar por essa pessoa? Ué, mostra aí de novo, porque eu estava de costas e eu não estava conseguindo ver. Então. Não sei se... sim. Eu separei. Eu não consigo ver vocês. Tudo bem? 3? A bichinha da... Eu quero roubar também. Eu não consigo ver, eu não acredito. Eu não consigo ver vocês. A gente é web amigo, porque eu não consigo ver vocês. Meu Deus. Ai, voltamos para a época do fake. Bem isso. Não sei a se eu gente vai sair ter e que... entrar de novo. Não, Deixa eu ver se eu consigo sair e entrar. eu acho que não muda, não. Funciona, não. Não, né? Não. Tudo bem. Mas, assim, a gente descreve para você. Não tem problema. Ui. Tirei aqui. Quando a câmera vir. Será que agora vai? Voltou. Vai. Eu acho que não foi. Mas vamos descrever para ela. Quais são os 3 livros que tem na mão? A descrição. O primeiro que eu indico é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Lindo. Maravilhoso. Muito problemático, mas no sentido de que vai deixar a pessoa surtada mesmo. É um livro... Sinopse bem rapidinha. Não vou dar sinopse, gente, porque é quase um spoiler. Tá. Mas Jantar Secreto, só pra dizer que rola aí umas carnes humanas. Isso aí não é... Isso não é spoiler, não. Isso é sinopse mesmo. Não é spoiler, Bea, todo mundo sabe. Eles chamam de carne de gaivota, mas não é carne de gaivota. Eu não vou contar como eles chegam nesse ponto. Vocês precisam ler, muito bom. Já que Paloma gosta muito de distopia, Verde Gás, que é do Ricardo Oliveira. Tu tem? Eu ganhei! Ganhei Menina, do Clubinho. pois leia. Tá aqui. Cadê ele? Ele entrou na live e saiu. Verde Gás de Ricardo Oliveira é uma distopia que se passa aqui em João Pessoa, muito incrível, dentro de um condomínio fechado, onde esse gás misterioso mata todo mundo, menos o narrador. E ele acorda no belo dia e todo mundo morreu. E ele começa a enterrar todas as pessoas e acontece uma reviravolta na página 94, especificamente. Menino? Específico. Muito específico. Página 94.
Sim, Miriam, eu vou escrever sim aqui no chat. E a última, como eu falei que eu gosto muito de não ficção, foi um livro que eu mencionei que se chama Cartas de Amor, da Virginia Woolf e da Vita Sackville West. Certo. Ambas eram casadas na década de 20, mas elas trocavam cartas românticas entre si durante muitos e muitos anos. Eu vou só ler aqui os livros. Esse livro tem as cartas delas de 1922 até 1941. Então ele encerra com a morte da Virginia. Isso não é spoiler, então todo mundo sabe, né? Então é muito lindo, muito fofo, muito romântico, dá uma angústia, no final dá uma tristeza. É uma leitura maravilhosa. Perfeito. Coloca aqui, se puder, Vou escrever. quais são, só para ficar salvo. E agora é a vez da Paloma. Paloma. Vamos lá. Vamos. Eu improvisei aqui porque um livro que eu queria indicar não tá aqui, eu emprestei. De vez em quando eu empresto o livro. Tá. Tem uns 10 livros meus emprestados. Vamos lá. Eu queria indicar Lorena Portela. Primeiro eu tive que morrer. Muito, muito bom, de verdade. Tipo, ela entrou em um estado de burnout e aí ela teve que rever a vida todinha pra ter uma vida. Vamos resumir assim, né? Vamos falar de mães. Eu acho que o livro da Lorena Portela é o único que nós três lemos até agora. Eu acho que foi o único. Não tem nenhum de Taylor, não. Sim, da Taylor agora também. Na verdade, eu li também. O melhor de Taylor Jenkins Reid, que está no hype. Os filmes dela, os livros dela, tudo virando filme. Os 7 maridos de Evelyn Hugo não são 7 maridos simultâneos. Me perguntaram isso um dia desses. Eu tive que explicar que não era 7 simultâneos. Banalizaram a não monogamia, né? E eu queria indicar Vox, que é de um outro... Esqueci até o nome da autora. É porque eu emprestei esse livro. É uma distopia que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. Sendo que eu emprestei esse livro, eu não posso mostrar a capa agora. Então eu vou ter que improvisar com um mais pesadinho, que é O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. A única contribuição, assim, dela muito significante na vida dela, porque ela virou negacionista. Aí a gente vai separar o autor da obra. É sobre a questão da indústria farmacêutica e da beleza e como ela tem um poder sobre as mulheres, principalmente poder de financeiro, porque a mulher investe mais dinheiro em procedimento estético, enfim. É uma lapada. Só leia se você tiver aberto assim, porque tem coisa que você vai começar a se questionar. Eu preciso desse batom? Preciso disso? E outras coisas aí que... Esse é bom. Posso me emprestar. Menina, mesmo. Olha aí. Já começou aqui. Já começou aqui o escambo de livro. Menina. Deixa eu botar aqui. Agora tu mora em Recife ainda? Moro em Recife. De vez em quando eu vou pra João Pessoa, mas quando eu for, posso levar. Desde que você devolva. Quando é que eu vou em Recife devolver, mulher? Vai dar tudo certo. Gente, eu só vou uma vez por semestre. Dá pra tu ler, né? Não é possível. A ressaca literária é pesada. Essa live aqui, ela tá servindo como contrato também, tá? Se ocorrer o empréstimo do livro para a Bia tem que devolver. Eu só quero deixar isso bem claro aqui nessa live. Prova que eu devolvo. Ele direitinho, novinho, nem parece que li. Não, mas tem que ter lido, pelo amor de Deus. Não, claro, mas assim, sem nenhum estrago. Não parece que leu. Só não parece, mas leu. Exato. Deixa eu botar o outro. Primeiro eu tive que morrer. Perfeito. Bom, e aí, por incrível. enquanto, gente, antes da gente finalizar, queria dar um oizinho para quem está aqui com a gente, né? Thea, André Almeida, Sara, eu acho que é Sara, Tereza, Vitória, Eduardo, Gutenberg, Nádia, Miriam, Poliana. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Assim, foi um prazer inenarrável falar com vocês todos. É o momento que eu me emociono, na real. Sempre no final da live é o momento que eu me emociono um pouquinho. Porque eu acho que falar sobre livros é algo tão importante, tão necessário. E falar com duas pessoas que trazem visões sobre esse tópico de forma tão abrangente, tão, ao mesmo tempo, com a paixão tão grande, é um prazer, assim, passar quase 2 horas, já passou quase 2 horas, falando sobre livro, sobre leitura, sobre tudo isso. Então, eu queria agradecer a vocês duas
pelo prazer de conversar com vocês sobre esse tópico, a importância da leitura. A importância da leitura e o quão importante é falar sobre ela. E assim, muito obrigado, Bia, do @só mais esse parágrafo. Muito obrigado, Paloma, que tem o TCC, a relação do jovem com a leitura. Eu acho que eu acertei. Sim. E, enfim, muito obrigada a vocês duas pelo prazer de conversar com vocês nessa live especial comemorativa do Dia Mundial do Livro. Obrigado. E eu quero que vocês agora tirem esse momento para, enfim, agradecer, falar, recomendar, chamar o pessoal para acompanhar vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho com o nosso público. Queria agradecer o convite mais uma vez. Amei. Se deixar, eu falo o dia todinho de livro, de 10 histórias aí, facilmente. E podem me convidar para mais coisas. Sempre que tiver alguma coisa do clubinho, tô tentando contribuir, fazer minha parte. E perfeito, amei aqui a interação. Miriam, cheiro, sou sua fã. Vou lembrar que você me adotou. Enfim. E obrigada. Um prazer, Paloma. Gostei muito de conhecer você. As ruivas leitoras. Como o Luiz apresentou a gente. Verdade, esqueci de falar no início, hein? Fazer essa amizade em off mesmo, como o Bea falou, pra gente conversar sobre nossas leituras. Obrigada, Luiz. Obrigada, Clubinho. Obrigada, Bea, pelo convite. Eu fico muito feliz também de conversar sobre livros. Se a gente pudesse, eu ficava aqui mais um tempinho falando, indicando. Tiraria alguns aqui também para mostrar, porque eu gosto muito disso. Luiz, eu queria te parabenizar também pela condução da live. Muito obrigada. Boa. Eu fiquei muito tranquila, muito à vontade para falar. Às vezes eu sou bem tímida, mas eu achei que ficou realmente como uma conversa. Achei que você fez perguntas ótimas e conduziu muito bem mesmo. Ele é jornalista. Obrigado, eu sou radialista, formada em rádio e TV. Tinha que jogar agora. Incrível! Muito obrigado, de coração. Para quem não conhece esse perfil, só mais esse parágrafo, sigam lá. E é isso. E aí, já a postagem em parceria com o Clubinho. Vai sair agora. Exato. Clubinho convida com Bia, né? Com Beatriz Lauria, entendeu? Lauria, não tem acento. Lauria. Com Beatriz minha amiga Lauria, pessoal. Amiga pessoal. Minha amiga pessoal também. A gente agora criou um trio. Estará no Clubinho, Perfeito. no perfil do Clubinho, assim que terminar a live. TCC da Paloma estará também divulgado ali. A gente vai colocar um link para vocês verem. Eu quero que vocês leiam mesmo, que é lindo, 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 lindo. Dela. Muito lindo mesmo, Paloma. Eu amei, viu? E assim, eu queria finalizar primeiro agradecendo a todo mundo que está presente. Quem está chegando agora, quem está aqui desde o começo, queria agradecer pela presença de todo mundo. Queria também falar para vocês que essa live é a segunda de 4. Então, próxima semana, no Dia Mundial do Livro, provavelmente a gente vai confirmar com vocês, vai ter mais uma live. Na última semana de abril também vai ter mais uma. Então, eu quero convidar todos para participar novamente. A Miriam, maravilhosa, estava aqui falando, Poliana, todo mundo que estava comentando, convida a todos. É super importante a participação de vocês para falar sobre leitura, né? Então, enfim, convido a todos novamente. E também para acompanhar o Clubinho no Instagram, no TikTok, no blog. A gente tem um blog. Eu quero convidar a todos porque é importante a gente ver esses conteúdos, né? Tem sobre cultura pop, tem sobre música, sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre tudo. Aqui o Clubinho é de todo mundo. E eu queria convidar vocês para participarem um pouquinho desse nosso projeto, né? E é isso, meninas. Muito, muito obrigado. Um beijo enorme para vocês. Eu vejo vocês na próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Um cheiro. Tchau, tchau. Cheiro. Tchau.